Senhor Jesus, amém. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com o Paqui. Welcome everyone with another live broadcast with Paqui. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Dessa vez uma edição especial feita diretamente da África do Sul. And this is a special edition directly from South Africa. Senhor Jesus. Lord Jesus. Nós estamos muito felizes de receber o irmão Pedro e os demais cooperadores aqui. We are very happy to welcome Brother Pedro and the other co-workers here. E também vários irmãos de outros países do continente And africano. also many brothers from the African continent. Temos irmãos de We Angola, have brothers from Angola, irmãos de brothers Moçambique, from Mozambique, irmãos da África do brothers Sul, from South Africa, irmãos do brothers Quênia. from Kenya. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Tanzânia, Tanzania, Zâmbia, Zambia, Zimbábue. Zimbabwe. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Perdão se eu esqueci algum outro, amém? Forgive me if I forgot any other country. Ó Senhor Jesus. Namibia. Namíbia. Namibia. São Tomé e São Tomé e Príncipe. Príncipe. Amém. Senhor Jesus. Lord Jesus. Estamos num ambiente de muita alegria. So we are in an environment with a lot of joy. Essa é a primeira comunhão aqui da conferência na África do Sul. It's the first fellowship of the conference in South Africa. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. May the Lord bless us. Amém? Amen. Graças ao Senhor, depois de uma direção que o irmão Pedro nos trouxe, né? And praise the Lord, because of a direction Brother Pedro brought to us, A gente separou duas casas aqui na África do we Sul separated two houses here in South Africa para ter um foco maior. Uma casa para o CEAP to have a bigger focus. One house for GPC, e uma casa para os one comportores. house for the co-porters. Para o avanço do Evangelho do Reino. For the kingdom, the gospel of the kingdom to advance. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então hoje a gente vai trazer algumas experiências também dessas casas, So today we'll bring some experiences of these houses para que os irmãos possam ver que a comportagem mostra o poder de Deus. so that the brothers can see that co-porting has the power of Ó God. Senhor Jesus. Oh Lord Nós Jesus. estamos mudando essa era. We are changing this age. Estamos transformando maldição em bênção. We are transforming a curse to a blessing. Mudando todo o continente africano. Changing the whole African continent. Mudando toda a terra. Changing the whole Ó earth. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Trazer alguns testemunhos aqui para a gente começar. I'll bring some brothers and sisters to give some testimonies. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Amém, ao Senhor Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Amém, meu nome é Isadora. My name is Isadora. Eu estou servindo há 6 meses aqui em I'm Joanesburgo, na serving África do here in Sul. Johannesburg for 6 months. E a gente já está vendo a cultura mudando. And we see the culture changing. A gente está mudando a cabeça. We're changing our mindset. Ó Senhor Oh, Jesus. Lord Jesus. Recentemente a gente mudou para a casa de comportores. You know, since we moved to the house of E a gente está co-porters, experimentando o poder da we are palavra. experiencing the Ó power Senhor of the word. Jesus. Amém. Nas ruas a gente está abordando as pessoas. In the streets, we are approaching people. E elas estão reconhecendo que os livros são o evangelho do And reino. people are recognizing Oh, that the Senhor books are the Jesus. gospel of the kingdom. As pessoas, elas estão investindo com o coração. People are investing with their heart. Elas estão levando os kits para semear na vida das They are pessoas. taking the kids to sow in people's lives. Oh, Senhor Oh, Lord Jesus. Jesus. E isso tudo a gente está reconhecendo que é por causa da palavra. And all these, we know that it's because of the word. Dentro da casa de comportores a gente tem esse ambiente Inside the house of co-porters, we have this environment de mergulhar na palavra, of diving into the de word, ter unanimidade na equipe. of having unanimity in the team. Durante o dia a gente faz câmara de energização. And during the day, we do energization Oh, chambers. Senhor Oh, Lord Jesus. Jesus. Oh, Senhor Oh, Jesus. Lord Jesus. É maravilhoso, irmãos. It's wonderful. Oh, brother. Senhor Jesus, Oh, a gente Lord consegue Jesus. ver milagres. And we can As see pessoas miracles. realmente estão reconhecendo isso que a gente está fazendo. People are Elas recognizing estão what vendo que we're nós doing. estamos lutando pelo They are reino. seeing that we are Oh, fighting for the Senhor kingdom. Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Recentemente Jesus. na Comportagem a gente teve algumas experiências da gente encorajar as pessoas a investir. Recently in co-porting, we've been having experiences where we encourage people to invest. E elas estão investindo naquilo que elas estão vendo. And they're investing in what they're seeing. A oração, a palavra está tocando nelas. The prayers, the word is touching them. E elas realmente estão levando aqueles livros. And Elas falam pra gente e a gente vê que vocês estão lutando pelo reino. And they're taking those books and they're telling us that we see that you guys are fighting for the kingdom. Elas falam pra gente, esses livros eu vou levar mais porque eu quero semear. They tell us that they want more books because they also want to sow those Oh, books. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus.
Amém. Senhor Jesus. Amen, Lord Jesus. Eu sou Domênica, sou do Equador. My name is Domenic. I'm from Ecuador. Estou servindo 6 meses aqui na África do Sul. I'm serving in South Africa for 6 months. E essa experiência realmente mudou minha visão com respeito à obra. And this experience changed my whole vision concerning the work. Ver que a palavra também opera aqui na África. Seeing that the word works here A in palavra Africa. tem esse poder. The word that has power. E faz 2 meses que nós estamos servindo na casa de And colportores. it's been 2 months that we are serving in the house of colporteurs. E o ritmo aumentou no colportagem. And we're increasing the level of colporting. Nosso desfrute com a palavra mudou. Our enjoyment with the word changed. E uma frase que o irmão Pedro falou a semana passada no live do PAC. And one sentence Brother Pedro said last Ele- week in the live of PAC. Ele falou assim, a colportagem depende totalmente de nosso engajamento com a palavra. He said colporting depends completely on our engagement with the word. Então essa palavra realmente ficou no meu coração. So this word stayed in my heart. E eu falei, se o Senhor falou, é porque eu preciso praticar. And I said, if the Lord said this, it's because Então I eu need to comecei a practice. desfrutar mais a palavra, Then I began to enjoy the word more, aí fazer acordar, dormir com Deus. to do the sleeping with God, waking up with Então com God. esse sentimento saímos para a rua. And with this feeling, we went to the streets. E a quarta-feira, On Wednesday, eu tive uma experiência que tocou meu coração. I had an experience that touched my heart. Estamos começando a abordar, estamos avançando muito devagar. We started approaching, but we're advancing very Mas little. crendo que a palavra vai fazer alguma coisa acontecer. But always believing that the word will make something happen. Então, em meu coração é que eu precisava levar essa árvore da vida para as pessoas. So my heart was that I need to take this tree of life to people. A palavra da vida está nos livros. The word of life is in the books. Então, isso estava no meu coração. So this was in my heart. Então, eu comecei a abordar a tudo, Then a I todas be- as pessoas. I began to approach everyone. E aí, o homem passou ali na frente meu. Then there was a man that was walking by. Ele tinha a cara de indiano. He looked like he was Eu falei, Indian. mas eu vou abordar. And I said, I will approach. E quando eu abordei, ele falou assim para mim, você é cristã? And when I approached him, he asked me, are you a Christian? Eu falei, eu sou. I said, I am. Ele falou, eu amo Jesus. And then he said, I Eu love amo Jesus. Jesus. Ele I repetiu love 3 Jesus. vezes que ele amava Jesus. He told me 3 times that he loved Jesus. Então eu compartilhei com ele meu sentimento que estava desfrutando que nós precisamos comer da árvore da vida. So I shared with him the feeling I had that we Que need nós to eat of the precisamos tree of obedecer a life. palavra. That we need to obey the word. Eu orei com esse sentimento. I prayed with this feeling. Eu terminei de orar. I finished my prayer. E ele falou assim para mim, você me abençoou. And he said the following, you blessed Agora é me. meu momento de abençoar a você. Now it's my time to bless you. Ele sem pensar, ele deu tudo que tinha para ofertar para a obra missionária. Then he gave everything he had to offer to the missionary Ele work. no final deu o valor de 7 kits. At the end, he gave the amount of 7 kids. Então, ver que não é nossa capacidade. So we see that it's not our capacity. Mas quando a palavra está ardendo em nosso coração, But when the word is burning in our a hearts, palavra faz a obra. the word does the work. Amém. Amen. Amém, Senhor Jesus. Amen, Lord Eu sou Jesus. Kelsey, eu sou da Venezuela, mas eu sirvo na região 1. My name is Kelsey. I'm from Eu Venezuela, estou but aqui serve na in África do Region Sul, 1. graças ao Senhor. I'm in South Africa. Praise the E Lord. na terça-feira tem uma frase que diz assim: o ser humano existe para cumprir a vontade de Deus. And on Fora Tuesday, disso, a vida não passa de vaidade das vaidades. there was a line that said, a human's life is to do God's will. Out of this, it's just vanities of vanities. Senhor Jesus, isso tocou muito o meu coração. And this touched my heart. O Senhor, de fato, está avançando muito na África do Sul. That truly the Lord is advancing a lot in South Africa. Desde que teve a mudança de casa, Now, since we moved the houses, o ritmo tem avançado ainda mais. the rhythm has been increasing even more. A gente faz dormir e acordar com Deus. We do the sleeping and waking up with God. E também a gente faz a câmara de energização. And we also do the energization chamber. Aqui na África do Sul, às vezes, temos experiência de perseverança. Here in South Africa, many Mas- times we persevere. Mas por meio da perseverança, a gente perseverando na palavra, perseverando nas abordagens, o Senhor abençoa. But through persevering in the word, persevering when we approach, the Lord blesses. E um dia eu estava com a Domênica e a gente eu abordei um moço. There was a day I was with Domenica and approached a man. E ele estava com outra moça. And he was with another lady. Então, eu compartilhei isso para eles também. And I shared this with them as well.
Só que o moço não estava nem aí, só a moça estava me prestando atenção. But the man didn't look like he cared, only the lady was paying attention. E eu orei por eles, Then I prayed for them nesse sentido de que tudo é vaidade. in this sense that everything is vanity. Tudo é vaidade menos a palavra. Everything is vanity except the word. E o moço, ele depois começou a chorar muito. And then the man, he began to cry a lot. Eu não entendia o porquê. I didn't understand why. E eu sou jovem, né? Eu não tenho experiência de que eu vou falar. You know, I'm young. I don't have an experience. I don't know what to say. Mas o que eu tenho é a palavra profética. But I have the prophetic word. Então, ele depois começou a se abrir. Then he began to open himself. Ele falou que o irmão dele, não, um amigo dele, tinha se suicidado, por isso que ele estava desse He jeito. said that his friend had committed suicide. This is why he was feeling that way. E ele sentia muita dor por causa disso. And he felt a lot of pain because of that. E eu compartilhei que tudo é vaidade, né? Then I shared that everything is vanity Menos a palavra. except the word. E ele pegou os 3 kits. Then he got the 3 kits. Ele abençoou. He blessed. E ele levou. And E he eu took peguei o them. contato dele também. And I also got his contact. Mas ele estava chorando muito. But he was crying a lot. E eu acredito que o Senhor vai falar com ele através desses livros. And I believe the Lord will Oh, speak to Senhor him through those Jesus. books. Também outra experiência muito legal que eu tive And foi another- que eu abordei com outra irmã. Another good experience that I had Eu is when abordei um moço. I was approaching with the sister, I approached the man. Ele rejeitou a oração. He rejected prayer. Só que ele depois nos viu abordando outras pessoas. But then he saw that we were approaching other people. E ele foi falar comigo. Then he went to speak to me. E ele falou: o que você está fazendo? And he asked me, what are you doing? Eu estou orando pelas pessoas, eu falei. I said, I'm praying for people. Porque nós estamos aqui para lutar pelo reino. Because we are here to fight for the kingdom. E ele falou: eu estou esperando a minha esposa, mas vamos orar juntos Then- pelas pessoas? Then he told me, I'm waiting for my wife, but let's pray for people together. E foi muito louco. Ele foi mesmo comigo abordar as pessoas. It was something crazy because he came with me to go and approach people. Ele me viu apresentando os kits. He saw me presenting uma the família. books to a family. Ele não falou nada. He did not say anything. Mas aquela família levou o kit. Foi But- abençoada. E eu também peguei contato. But that family got the books, was blessed, and I got their contacts. Só que ele continuou comigo aí. But then he continued with me. E ele falou: deixa eu ver esse material. And he said, let me look at this material. Eu quero abençoar. Eu quero levar também. Eu quero I- desfrutar da palavra. I also want to take these books. I also want to enjoy the word. Só que a gente passou por uma loja. But then we passed by a store, E tinha 2 moças trabalhando aí. and there were 2 ladies working there. E ele falou para mim: bora orar por elas? And then he told me, let's go pray for them. E eu falei: vamos. Then I said, let's go. Eu, na minha lógica, pensando: nossa, mas elas estão trabalhando, né? In my mind, in my logical mind, I said, oh, but she's working. E a gente foi. But we went, E a moça estava aberta. and that lady was open. Ela gostou dos livros. She liked the books, Mas no momento ela não tinha condição de levar. but at the moment she didn't have the conditions to take. E ele falou assim: eu vou dar para ela. Then he said, I will give it to them. Mas foi uma experiência muito legal porque ele também é pastor. But it was such an interesting experience because he's also a Eu pastor. peguei o contato dele I got his number, e ele ficou muito aberto. and he was very open. E de fato nós estamos aqui para lutar pelo reino. And truly, we are Porque here tudo to é fight for the vaidade. kingdom. Tudo é vaidade, tudo é canseira no mundo, né? In the world, everything is vanity. Everything Mas is fatigue. tudo é vaidade menos a palavra. Everything is vanity Nós except the estamos aqui word. para lutar pelo reino. We are here to fight for the Senhor kingdom. Jesus. Oh, Lord Jesus. Amém, amém, amém! Amen, Senhor amen. Jesus! Oh, Lord Jesus. Amém, me chamo Estevão, My name is vim Estevam. da região 1. I came from region 1. Ó Senhor Jesus, estou servindo aqui na África há quase 4 I'm meses. serving here in Africa for 4 months. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. E o irmão Pedro, nas últimas mensagens, né, ele tem falado sobre a experiência de Noé. And in the last messages, Brother Pedro has been speaking about Noah's experience. E muitas vezes a gente relaciona aquela experiência, né, só para as pessoas do mundo. That many times we look at Noah's experience and we only think about the people in the world. Que as pessoas estavam bebendo, comendo, se dando em That casamento. people were drinking, eating, giving in marriage. Mas o irmão Pedro falou que também tem que se aplicar para a cristandade. But the Pedro said you also need to apply to the Christians. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. E eu tive duas experiências recentemente que me tocaram muito. And I had 2 experiences recently that really touched me. Uma foi que eu abordei um rapaz, ele estava muito aberto. One was that I approached a man, he was very open. Ele aceitou a oração. He accepted the Eu prayer. apresentei os kits para ele. Then I showed him the books. Aí ele falou bem assim, olha, eu tenho uma opinião. And he said the following, look, I have an opinion.
Por um lado, eu estou muito feliz pelo que você está fazendo. On one hand, I'm very happy for what you're doing. Mas por outro, eu me sinto muito constrangido e triste. But on the other hand, I also feel constrained, I feel sad. Mas eu fiquei me perguntando, por que ele está se sentindo triste? Eu não entendia isso. But then I was asking myself, why is he feeling sad? I didn't Aí eu understand. perguntei, por que você se sente triste? Then after I asked him, why do you feel sad? Você é um brasileiro, você está aqui na África do Sul. He said, you're Brazilian, you're in South Africa. Eu sou um sul-africano, eu estou no meu país. I'm South African, I'm in my own country. E você está aqui pregando o evangelho no meu lugar. But you are here preaching the gospel in my place. Você está fazendo o que eu deveria fazer. You are doing what I was supposed to do. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então para mim isso é uma vergonha para mim. So to me, it's shameful. Ó Senhor Jesus, Lord mas pelo Jesus. lado bom, But on the good side, é porque você está me representando na rua. you are representing me in the streets. Você está representando todo o corpo de You Cristo. are representing the whole body of Christ. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. E a outra experiência eu tive essa semana. And another experience I had this week. Comportor, ele abordou um rapaz. A co-porter approached the young man. Ele aceitou a oração, ele não levou o kit. He accepted the prayer, he didn't get the books. Mas eu não sabia abordar o rapaz de novo. But I didn't know, so I approached that man Aí again. o rapaz falou bem assim, rapaz, vocês estão em todos os lugares. Then he said, man, you guys are everywhere. Todos os lugares vocês estão. Vocês já me abordaram 2 vezes aqui. You guys are everywhere. You approached me twice E already. ele falou bem assim, ó, você pode orar por mim, eu também quero orar por você. Then he said, you can pray for me. I want to pray for you as well. Ele falou, olha, eu também sou um missionário. I'm also a missionary. Mas o que vocês estão fazendo é diferente. But what you guys do is different. Porque eu viajo também, eu já fui em Uganda, já fui no Quênia. Because I also travel. I've been in Uganda. I've been in Kenya. Mas o que a gente faz é a gente só vai nas igrejas, encoraja as igrejas, dá o que eles precisam. But what we do is we just go to the churches, encourage the churches, give them what they need. Mas vocês estão pregando o evangelho. But you guys are preaching the gospel. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então vocês são diferentes. So you guys are different. E eu também quero fazer alguma coisa, eu quero fazer parte. And I also want to do something. I want to be part A of gente this. pegou o contato dele, We got their passamos contact. para a rede de cuidado. We sent to the care network. Se eu quiser, ele vai virar um missionário também. And by God's will, he can also become a missionary. Mas não para só ajudar os outros. But not only to help Mas others, ele vai pregar o evangelho do reino. but he will preach the gospel of Ó the Senhor kingdom. Jesus. Oh, Lord A gente Jesus. está aqui na África e aqui por muito tempo foi pregado um outro evangelho. We are here in Africa, and a long time ago it was preached another gospel. Ó Senhor Jesus, um evangelho que os africanos só precisam receber ajuda. You know, it was a gospel where the Africans only had to receive help. As pessoas vêm dos outros países para dar comida, roupa para quem precisa. People want to come from outside just to give clothes or things people need. Mas a gente está fazendo a diferença. But we are different. A gente está aqui pregando o evangelho do We are reino. here preaching the gospel of the A gente está kingdom. mostrando para as pessoas que o Senhor quer encabeçar tudo e todos. We are showing people that the Lord wants to head everything and everyone. Então a África está passando por uma So transformação. Africa is going through a transformation. Ó Senhor Jesus, Oh, Lord Jesus. o Senhor quer encabeçar esse The continente. Lord wants to head this O continent. Senhor quer formar o filho varão. The Lord wants to form the man-child. E depende de cada um de And nós. it depends on each one of us. Essa escolha é nossa. It's our choice. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Amém. Amen. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. Thank the Lord for another conference in South Africa. Louvado seja o Senhor por Amém. mais uma conferência na África do Sul. Amen. My name is Joseph. Meu nome é I'm Joseph. serving also here in the house of Koporas. Eu sirvo também na casa de comportores. I've been serving South Africa for 7 months now. Eu já sirvo na África só há 7 meses. Amen. And I just want to share also a feeling that I gained from the prophetic word also. Quero compartilhar sentimento que eu obtive pela palavra profética. There's one word that Brother Pedro has been sharing over and over. Tem uma palavra que o irmão Pedro sempre compartilha. Being engaged, being engaged, being Estar engaged. engajado, estar engajado. Oh estar Lord engajado. Jesus, being Oh, Senhor engaged, Jesus. being engaged. Estar engajado, estar engajado. This word is ringing in my head every day I'm going out to the streets. Essa palavra sempre está no meu ouvido, sempre que eu vou para a rua. Guys, for you to be engaged, you need to be faithful to the Lord. Irmãos, para nós estarmos engajados, temos que ser fiéis ao Senhor. And Brother Pedro said, when you're faithful, the Lord O blesses. irmão Pedro falou, quando você é fiel, o Senhor abençoa. Oh Lord Jesus, many Senhor times we Jesus. go to the streets and we see these big experiences. Muitas vezes nós vamos para a rua e vemos todas essas experiências grandes And we don't understand how is this happening e nós não entendemos como é que isso acontece. when we can confess that it's not our capacity. Mas nós podemos confessar que não é a nossa capacidade. Then we know it's the word. Aí nós sabemos que é a palavra. The word is working. A palavra trabalha. Oh Lord Jesus. Senhor Jesus. I also want to share a quick experience that I had in the streets. Quero compartilhar uma experiência rápida que eu tive na You know, rua. one day there was a family in a restaurant and I went to approach them. Dia eu vi uma família num restaurante, eu You fui know, abordar, I prayed for them eu orei por eles and I left. e eu saí. And I came back to show them the E project. depois eu retornei para mostrar o projeto. Oh Lord para eles. Jesus. Senhor Jesus. And I showed him and he asked me, so how many do you have in your bag? Eu mostrei para ele, ele perguntou para mim, quantos você tem na And he mochila? told me that he was going to take E everything. ele falou que ele ia levar tudo.
And I had only 6 kits in my bag. E eu só tinha 6 kits na mochila. But he didn't know I had more in my other bag. Mas ele não sabia que eu tinha mais kits na outra mochila. Amen. And he told me, so how can I also sow into this kingdom? Aí ele falou, como é que eu posso semear nesse reino? This touched me because he didn't just want us support, but he wanted to invest in the kingdom. Isso me tocou porque ele não queria apenas ajudar, mas ele queria investir no reino. These are the hearts that God is looking for. São esses os corações que o Senhor procura. And when I had left, he offered the value of 25 kits. E quando eu saí, ele ofertou o valor de 25 kits. Oh Lord Jesus! Senhor Jesus! Guys, before I left, he literally held the books in his hands. Irmãos, antes de eu sair, ele pegou os livros nas suas mãos. And he told his entire family, Ele falou para toda a sua família. starting from tonight, we are all going to read these books. Começando hoje à noite, todos nós vamos ler esses livros. This is why we go to the É streets, por isso que nós vamos para as ruas. to sow the word in people's Para hearts. semear a palavra no coração das pessoas. Oh Lord Jesus! Senhor Jesus! Amen. Amém. Amém, amém, irmãos? Amen, amen, brothers! Irmãos, está uma alegria queimando no coração de todos nós. Brother, there is such joy burning in the hearts of everyone. O irmão Pedro chegou e essa alegria está em todos os corações. Brother Pedro arrived and this joy is in everyone's heart. Realmente a gente está vendo a mudança na África do Sul. Truly, we're seeing the change in South Africa. Não só na África do Sul, mas em todo o continente. Not only in South Africa, but all the continent. Então, como o Daniel Bulhões falou, nós estamos tendo experiências na Casa dos Compositores e também no CEAP. As Daniel Bullion shared, we're having experiences in the House of Colporteurs Cada, and GPC. cada um com o seu foco Each one with their para focus produzir mais para o Senhor. produce more for the Lord. Irmãos, nós estamos recebendo vários irmãos de outros países no CEAP. Brothers, we are receiving brothers from many countries in GPC. Todos os dias estamos indo para as ruas junto com eles. Streets with them every day. Irmãos, essa chama está acendendo no coração deles. Brothers, this fire, this flame is burning in their heart. Graças ao Senhor, irmãos, aqui a semeadura nesse país e nesse continente está mudando. Praise the Lord, the sowing in this continent, in this country. Ó Senhor Jesus! Oh, Lord Jesus. O irmão Pedro falou, aqui estamos iniciando uma nova fase. Brother Pedro shared that here we are starting a new phase. E agora é o tempo de avançar. And now it's time to advance. Ó Senhor Jesus! Lord Jesus. Então, a experiência que estamos tendo nessas duas casas, The experiences we're having in these two houses. eu, graças ao Senhor, tive o privilégio também de servir aqui no ano passado. Praise the Lord, I had the privilege to serve here last year. Irmãos, é nítida a mudança que o Senhor está fazendo aqui. It's clear to see the change that the Lord is doing. Graças ao Senhor que estamos em uma nova fase. Praise the Lord, we're in a new phase. O filho varão está sendo formado. Man child is being formed. Após essa conferência também já iremos receber mais irmãos, tanto no CEAP como na Casa de Comportores. After this conference, to receive more brothers in GPC and in the Colporteurs. Porque toda a África tem que estar nesse ritmo. Africa has to be in this pace. A África do Sul é o centro de obra, South Africa is the center of the world. mas todos os países precisam estar engajados. All the countries must be engaged. Então, irmãos, essa é a nossa So, missão. brothers, this is our mission. Ó Senhor Lord Jesus! Jesus. Amém. Amen. Amém, amém, amém. Amen, amen, Ô amen. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. O meu nome é Austin. My Eu, name is Austin eu sou de Moçambique. from Mozambique. Ô Senhor Jesus. Lord Jesus. E a experiência que eu tenho aqui na África do Sul And the experience I've been having in é uma South experiência de restauração. It's an experience of Ô restoration. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Estou cá há 3 meses. I've been here for 3 months. Senhor Jesus. Lord Jesus. E quando cheguei, And when I arrived, eu pensava que, opa, estou aqui para ser aperfeiçoado. I thought, oh, I'm here to be perfected. Senhor Jesus. Mas o Senhor me mostrou o contrário. But the Lord showed me the contrary. O Senhor me mostrou que estou aqui porque Ele conta comigo. The Lord showed me that I'm here because He counts on me. Senhor Jesus. Lord Jesus. Então, em julho, tivemos o privilégio de receber vários irmãos de outros países. So we had the privilege to receive brothers from many other countries. E o Senhor me colocou à prova. And the Lord put me in a task. Me colocou para encabeçar esses irmãos na comportagem. Put me to head these brothers in colporting. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. E eu não sei falar bem inglês. And I don't know how to speak English E well. todos que estavam lá falavam inglês. And all the brothers that I was taking care of Então, spoke English. via como uma barreira. So I would see it as a barrier. Mas o Senhor mostrou que não. But the Lord showed me that that was not the case. Eu precisava apenas depender na I palavra. just needed to depend on the word. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Então, não preciso fazer a minha capacidade. So I don't need to do things according to my Porque capacity. não tenho habilidade nenhuma. Because I don't have any ability. Eu devo apenas depender da I palavra. should just depend on the word. Essa experiência que eu tive, irmãos. This experience I had, E brothers, graças a isso, and thanks to this, muitos frutos vieram. many fruits came. Os irmãos foram aperfeiçoados. Brothers were perfected. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então o Senhor conta com cada um de So nós. the Lord counts on each one of us. Senhor Jesus, Lord Jesus. eu estou ganhando ultimamente And lately I've been enjoying que eu devo parar de ser um coitadinho. that I need to stop Senhor feeling Jesus, sorry for Estou myself. aqui para lutar pelo I'm reino. here to fight for the Trazer kingdom, o Senhor de to volta. bring the Lord back. Senhor Jesus, Lord Jesus.
Senhor não tem mais ninguém para contar. The Lord that can't count on anyone else. Somos a última geração. We are the last generation. Se continuar preguiçoso, If we continue lazy, continuar ainda na velha maneira, if we continue in the old way, vamos atrasar a vinda do Senhor. we will delay the Vamos Lord's nos return. engajar, irmãos, So brothers, let's be para engaged trazer o Senhor de to volta. bring the Lord back. Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus, durante esses 3 meses, and irmãos, during these 3 months, meu coração está queimando. my heart has been Hoje eu burning. quero também consolidar a comportagem em Moçambique. Today I also want to Senhor consolidate Jesus. co-porting in Mozambique. Amém. Amen. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Jesus is the Lord. Eu sou o irmão Cunha da Angola. My name is Brother Cunha from Angola. Vivo em Luanda. I live in Luanda. Sirvo na obra. I serve in the work. E vou partilhar a experiência do cuidado com CEAP. And I'd like to share my experience taking care of GPC E também na obra. and also in the work. Tem sido uma experiência muito boa. It's been a very good experience. E a primeira nós temos tocado que no universo há um trono. I've been touching that in this universe there is a throne. É uma palavra que o irmão Pedro sempre repete It's one word that Brother Pedro always repeats sobre o governo. about the government. Não é lá no livro de Gênesis 2, o irmão Pedro tinha tocado que se Deus não manda chuva, não pode acontecer Then nada. in the book of Genesis chapter 2, we saw that if God doesn't send the rain, nothing can E happen. aí nós temos percebido que precisamos nos apegar à palavra. Then we've been realizing that we need to be attached to the word. E nós, noutrora, tudo andava desnivelado. You know, before everything was out of balance, Cada um fazia o que ele quisesse. everyone would do whatever they wanted. Cada um servia da maneira dele. Each one would serve their own way. Mas a palavra está mudando a nossa cabeça. But the word is changing our mindset. Nós estamos sendo introduzidos numa nova cultura. We are being introduced in a new culture Confiar na palavra de Deus. to trust in the word of God. Temos visto muitos milagres We've been seeing many miracles que a palavra tem operado. that the word is operating. Temos aqui um fruto. We have a fruit here, Um irmão que tinha sido abordado na África do Sul. a brother that was approached in South Africa, E ele se mudou para Angola. and he moved to Angola. E aí os nossos colportores abordaram novamente ele. Then our co-porters approached him again. E ele está aqui presente. And today he's here. Nós trouxemos ele na And conferência. we brought him here to the conference. Senhor Jesus, Lord Jesus, nosso CEAP tem avançado. our GPC has been advancing. A semeadura dos livros tem melhorado. The sowing of the books have been increasing as well. Essas experiências, conviver com o CEAPista, também tem mudado muito a nossa vida. These experiences living with the GPCers changes our E life. nós queremos que por meio da colportagem, o Senhor vai voltar rapidamente. And I believe that through co-porting, the Lord can return quicker. Por isso vamos semear mais livros. That's why we need to sow more books. O Senhor vai ganhar toda a terra. The Lord wants to gain the whole earth. Não só no Brasil, mas toda a terra. Not only Brazil, but the whole earth. Estamos felizes. We are happy. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Graças a Deus. Praise God. Good. Jesus, ó Senhor. Jesus is the Lord. Vamos trazer o Senhor de We will volta. bring the Lord back. Amém. Amen. Amém. Ó Senhor Jesus. Amen. Oh Lord Amém, Jesus. Senhor Jesus. Lord Jesus. Amém. Eu sou a irmã Ravaca de My- Madagascar. My Amém. name is Sister Ravaka from Ó Madagascar. Senhor Jesus, Lord irmãos. Jesus. Eu lembro bem, no ano passado, Brothers, I remember very well no last year, momento de dar testemunho assim, on the moment to give the testimonies, eu quase chorei. I almost cried Porque a África foi muito atacada. because Africa was attacked a lot. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Eu acompanhei também a And I- conferência que o irmão Pedro administrou ali no Quênia. And I also followed the Eu acompanhei conference in de longe. Kenya. I followed from far. Você me corrige, irmão? You can correct me, brother. Eu ouvi você falando assim. I heard you say this. Pela desobediência de Cã, Through the disobedience of Ham, esse continente africano the African continent, ficou muito tempo abençoado, amaldiçoado. it was cursed for a long time. Mas as coisas estão se mudando. But the things are changing. Deus está abençoando. The Lord is blessing. Ó Senhor Jesus, por Oh, Lord exemplo, Jesus. ali em Madagascar, For example, there in Madagascar, Deus está abençoando muito. the Lord is blessing a lot. É o desafio que você deu, né, irmão Pedro, no ano passado. It's a challenge that you gave us last year, brother Você Pedro. falou pra gente dobrar o número dos irmãos na igreja, não You é? told us to double the number of the brothers in the É, church. depois você falou que ninguém tem a capacidade de fazer isso. And after you say that no one has the capacity to do this, E depois você deu
você mesmo deu a solução. Then after you also gave the solution. Que tem que ter o espírito humilde, That we need to have coração contrito, to amando a we palavra. need to have the humble heart, a contrite spirit, loving the word. E você falou também You also say that. que se não tem pessoa para trabalhar a terra, That if Deus there- não manda If chuva. there isn't anyone to work on the land, God doesn't send the rain. Deus abençoa Madagascar God is blessing Madagascar porque alguns trabalharam. because some are working. A gente não trabalhou sozinho. We didn't work alone. A gente recebeu muitos irmãos do Brasil, da África do Sul We e também do Congo. We received many brothers from Brazil, A South gente Africa, and recebeu a Congo. equipe do Davi Morada, We de Brasília. We received the team from Davi Os Morada, irmãos do Congo também. The brothers Do irmão from Congo as Panfilo, irmão well. Francisco. Brother Francisco Pamphili. Por isso que Deus mandou a chuva. This is why the Lord sent the rain. Deus mandou a chuva abençoando a vida da The igreja. Lord sent the rain, blessing the church A life. casa de adolescente também. The house of teenagers A as well. comportagem também. Co-porting as well. Porque você falou, né, irmão Pedro? Because as you said, Brother Pedro, Pela comportagem, Through a obra pode ser sustentável. through co-porting the work can be sustained. Então, Deus mandou a chuva. So God sent the A rain. igreja em Madagascar agora, Now the church in Madagascar, que no ano passado havia só 10 irmãos. that last year it was 10 just irmãos. 10 brothers. Porque 10 brothers. muitos deixaram de se reunir. Because many left us Desobediência de Cã. by the disobedience of Ham. Mas Deus mandou chuva. But the Lord sent the rain. Agora tem 100 irmãos. Now we have 100 Agora brothers. tem 100 irmãos. Now we have 100 A brothers. gente tem um sentimento agora de alcançar mais. And now we have the feeling Mais to advance even província em more. Madagascar. Advance more in the other provinces in Oh, Senhor Madagascar. Jesus. Oh Lord Jesus. Eu lembro também, o irmão Pedro falou em Quênia. And I remember Brother Pedro said in Ele Kenya, falou assim, ó. Os irmãos de fora, he said that the brothers from eles outside, estão ajudando They are os helping. irmãos de continente africano. they are helping the brothers in the African continent. Mas eles nunca vai poder substituir But they'll never be able to substitute or replace a África Africa em nós. in us. E nós, africanos, We are a gente Africans. tem que se engajar. We need to be A gente engaged. tem que trabalhar. We need to work. Mesmo se os irmãos estão aqui nos ajudando, a gente tem que se engajar e trabalhar. Even though the brothers are here helping us, we need to be engaged. We Amém. need Ó to work. Senhor Jesus. Amen, Lord Jesus. Amém. Aleluia. Amen. Hallelujah. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amen, brothers. Quem Jesus fala é is the irmã Lord. Joana, sou irmã de Angola. My name is Sou Sister Joana. coautora e também líder de campo. I'm from Angola. I'm a co-porter and also a leader in the fields. É minha segunda vez estar aqui na África do Sul. It's my second time being here in South Africa. Uma das palavras que tocou o meu coração, que o irmão Pedro falou, One of the words that touched my heart that Brother Pedro said, vamos trabalhar. let us work. Isso tocou muito o meu coração. That really touched my heart. Não só, mas eu também consegui conhecer mais o coração do profeta. Not only this, but I've been knowing more the heart of the prophet. Isso me mostrou que está no coração de Deus, também está no coração do profeta. That showed me what is in the heart of God is also in the heart of the prophet. A minha experiência como líder de campo e coautora em Angola, My experience as the leader of teams and in co-porting né, tem sido uma experiência sobrenatural. has been a supernatural experience. Tem uma das imersões, né, que lá está escrito There's one immersion that we enjoyed que a igreja foi gerada 2000 anos atrás. that said that the church was raised 2,000 years ago. Mas nem com isso, né, o governo de Deus foi totalmente encabeçado. But not even with this, God's government has been established. Mas Deus precisa pessoas que têm um coração de urgência But God needs people that have a heart of urgency para estabelecer o governo de Deus na to terra. establish the government of God on earth. Mas a primeira pessoa But que the tem que ter esse coração de urgência The first person that needs to have this heart é of só a irmã urgency, Joana. it's I, Joanna. Deus precisa governar minha vida. God needs to govern my life. A palavra precisa me ganhar. The word needs to gain me. Quanto mais essa palavra me ganha, The more that this word conquers me, mais vidas serão alcançadas. more lives will be reached. Isso marcou meu coração. And this touched my heart. E eu tenho trabalhado muito com a equipe, And I've been working strongly with the team, tocando na imersão. touching in the immersion. Temos praticando a câmera de energização We've been practicing the energization chamber na copautagem. during co-porting. Tem irmãos de Angola, There are brothers from Angola, tem irmão de Moçambique, there are brothers from Mozambique, tem irmão do there Quênia. are brothers from Kenya. Todos precisamos estar engajados. We all need to be engaged. Tudo é ao prol do evangelho. Everything for the gospel. Aí eu falo, o meu encorajamento para a equipe, So my encouragement for the team,
a Coportagem Angola, is that colporting in Angola, o CEAP em Angola, GPC in Angola, todas as ferramentas que o Senhor nos concedeu, all the tools that the Lord gave a us, gente precisa ser emancipado. we need to be emancipated. Isso queimou meu coração. And this burned in my heart. Né? Angola precisa deixar de ser criança. That Angola needs to stop being a little kid. Precisamos crescer. We need to grow up. E eu creio na palavra And profética. I believe in the prophetic word. Na Coportagem, In colporting, eu estava sentada, a gente abordou, I was sitting down, we approached someone, não estava a fluir. and it was not flowing. Eu disse, gente, vamos parar para fazer imersão. I said, let's stop to do immersion. Aí a gente parou, Then we stopped, fazemos imersão. we did immersion. A gente precisa ter um viver. Precisamos ter um viver We need to have a living de novidade de vida. in the newness of life. Não precisamos, We cannot né, programar tudo. program everything. A comportagem espiritual. Colporting is E a spiritual, palavra que faz a obra. and it's the word that does the Precisamos word. depender do Espírito. We must depend Ó on Senhor the Spirit. Jesus. Oh Lord Jesus. Aí eu sentada passou um senhor Then I was sitting down, a man walked tão by, simples such a simple man, que nos nossos olhos carnal, that in our fleshly eyes, você vai falar isso aqui, só uma oração, acabou. you would say, this man, I'll approach him, I'll pray, and it's over. Nem um kit esse consegue de levar. I don't think he's going to take the books. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Aí o senhor entrou dentro do shopping, Then this man came inside the shopping ele center. voltou novamente, He returned again. me disse, jovem, He told me, você vai estar lady, aqui por muito tempo? are you here for a long time? Eu disse sim. I said, yes. Controle a minha moto quando eu sair. He said, just watch, keep guard of my motorcycle, Eu vou para casa. and when I return, I'll get it. Eu disse, eu vou controlar a tua moto, mas com o objetivo de orar por você. I said, okay, I'll watch over your motorcycle, but I will pray for you. Ele disse, vai orar por mim? Then he said, you'll pray for me. Eu disse sim. I said, yes. Disse, ok, tá bom. Then he said, okay. Vou fazer as compras. Then he said he was going to go shopping. Aí quando ele sai, Then when he came back, ele disse, pode sim orar por mim. he said, pray for me. A imersão dizia que a gente precisa buscar as coisas lá do alto. The immersions say that we need to seek Eu, the things of above. eu passei esse sentimento para ele. Then I passed on this feeling Que to him, nós, como os filhos de Deus, that we as the children of God, precisamos ter um coração buscando a volta do Senhor. we need to have a heart Aí eu- looking out for the return of the Lord. Orei por ele, Then I prayed for him por cima da palavra profética. upon the prophetic word. Eu tinha 3 kits nas minhas mãos. I had 3 kids in my hands. Ele me disse, olha, eu sou pastor. He told me I'm a pastor. Eu também sou escritor. I'm also a writer. Tenho tantos livros em I have casa. so many books at home. Aí eu disse, olha, nunca é demais, ok, Senhor Jesus, não é demais Okay, then I said it's not enough, você levar esses livros em casa. or it's not enough the books you have, you need to take these books home Nela contém o evangelho do reino. that have the gospel of the kingdom. O Senhor vai ganhar mais revelação concernente à palavra de Deus. You'll gain more revelation regarding the word of God. E não sou quem semeia a ceifa. And not only this, whoever sows reaps. O Senhor está semeando para o reino. You are sowing for the kingdom, E Deus vai te abençoar. and God will bless you. Porque 30 mil para ti Because 30,000 for you não vai te fazer falta. you won't lack anything. Porque Deus vai abençoar. Because God will bless. Ele disse, eu vou levar. Then he said, I'll take these books. Eu sou homem da palavra. I'm a man of the word, E o homem de Deus precisa ser simples. and a man of God must be simple. O facto de eu ser pastor The fact that I'm a pastor não quer dizer que você não pode orar por mim. doesn't mean that you can't pray for me. Eu vou cooperar porque eu sei a importância da palavra. I will take this because I know the importance of the word. Ele me disse, outra hora eu era jovem como você. Then he told me, before I was Eu a young preguei o person like evangelho. you, I would preach the gospel. Continue nesse caminho. Continue in this way. Nunca desista. Never give up. Aí mostrou que não somos nós que fazemos a Then obra. I saw that we don't do the work. É a palavra que faz a It's obra. the word that does the work. Quando a gente crê, When we believe, o Espírito encontra caminho para the atuar. Spirit finds a way to Ó Senhor operate. Jesus. Oh Lord Jesus. Irmão, a igreja em Angola e a Copoltagem, Brothers, the church in Angola and colporting, cada equipe each team está avançando. is advancing. E nós vamos levar esse encargo, And we'll take this burden né, que a gente vai ganhar aqui that we'll gain here para Angola. to Angola. E Angola vai ser emancipada. And Angola will be Todos nós emancipated. vamos lutar, vamos estar engajados We are all para going to trazer o Senhor de volta. engage, fighting A for nossa the kingdom to luta. bring the Lord back. Ó Senhor Lord Jesus, Jesus, é pelo reino. our fight is Gerar for o the filho kingdom, varão. to raise the Ó man Senhor child. Jesus, Oh Lord preparar o Jesus, deserto to e prepare, trazer o Senhor. to have an army Ó to bring Senhor the Lord. Jesus, Lord Jesus, Angola está nessa. Angola is in Angola está engajado. this. Angola is engaged. Jesus é o Jesus Senhor. is the Lord. Amém. Amen.
Ó Senhor Jesus! Maravilha, irmãos! Man, brothers, it's wonderful. Estamos muito We alegres, are very happy. transmitindo diretamente da África do Sul Live from South Africa para toda a terra. to all the earth. Como o Daniel explicou no início da nossa comunhão, As Daniel explained at the beginning of our fellowship, essa live ela é transmitida sempre do Brasil this live broadcast is always live from Brazil para toda a terra, to all the earth, e essa é a live do PAC. and this is the live of Paki. Então nós vemos aqui que o nosso assunto principal hoje é também a colportagem. So we see that the main topic today E is como, colporting, e como essa ferramenta tem feito o evangelho avançar em toda a terra. and how this tool is making the gospel to advance around the whole E earth. como nós estamos num momento muito especial aqui nesse final de semana, And as we are in a very special moment this weekend, que é a Conferência Internacional na África do Sul, which is the international conference in South Africa, nós fizemos aqui um modelo diferente também agora para termos mais comunhão com o irmão we Pedro. made this in a different model so that we can have more fellowship with Então the eu queria apresentar para todos vocês quem está compondo aqui essa não é uma mesa, né, mas So chamar de mesa. I would like to introduce whoever is here in this panel. Nós estamos aqui com o irmão Pedro Dong, We are here with Brother Pedro Dong, também o irmão Rodrigo lá da cidade de São Paulo, Brother Rodrigo from the city of São o Paulo, irmão Edevaldo, mais conhecido como Dedé, Brother Edevaldo, known as Dedé. ele é de Belo Horizonte He's from Belo Horizonte. e aí, desculpa, de Sete Lagoas. Sorry, he's from Sete Lagoas. E também o irmão Elias, And Brother que Elias, serve na região do Cone Sul, no Brasil. that serves in the south region in Então, South, Brazil. esses três irmãos aqui All these three brothers here, estão representando também a obra na África do Sul, they are representing the work in South Africa, Moçambique e Madagascar. Mozambique, Madagascar. Dedé também ali responsável por Angola e São Tomé e Príncipe. They're taking care Não. of Angola. Mas eu quero dizer assim, junto com outros irmãos, tá? Eles não são os únicos, Of mas course. estão representando hoje. They are not the only one, they are with other brothers, but they are representing them. Isso, e também agora recentemente o Senhor nos abriu a porta para Namíbia, Zimbábue e Zâmbia. And recently the Lord opened the door from Então, Namibia, Dedé faz parte Zimbabwe, do and grupo de Zambia. irmãos que está acompanhando esses países. Dedé is part of a group of brothers that are following these E o countries. irmão Elias também representando um grupo de irmãos And Brother Elias representing the que, group of que brothers cuida tanto do leste africano that take como care Tanzânia, Uganda, Quênia, Burundi, Ruanda, República Centro-Africana. Aí também um pouco mais ao oriente tem Congo e Camarões, né? and a brother that is representing East Africa, taking care of Uganda, Kenya, Tanzania, Ruanda, Burundi, Central African Republic, and Congo, as well as Cameroon. Exatamente. Ó Senhor Jesus. E aqui também ao meu lado esquerdo está o Daniel Mar. And here I have Daniel Ma. Ele vive hoje aqui na África do Sul, Today he já lives está há in 2 South anos, Africa. He's been 2 years com here. residência aqui. He resides here. E hoje está responsável tanto pela África do Sul, também coopera em Madagascar. And today he's responsible for South Africa and he also helps in Madagascar. Mas como a África do Sul é um hub para toda a África, But as South Africa is a hub for the whole of Africa, também é um irmão que tem dado apoio, né, tendo necessidade, ele apoia também esses outros irmãos que eu apresentei. and whenever there are needs, he also helps all these brothers in these countries that I introduced. E eu tô aqui de intruso. And I'm just here as a stranger. Tô brincando, mas só para passar para os irmãos, há um mês eu e o irmão Charles do Brasil, I'm joking, but 1 month ago, I and Brother Charles from Brazil, nós viemos aqui para cooperar com os colportores que estão na África do Sul. we came here to cooperate with the colporteurs that are in South Africa. Então vamos compor aqui para desfrutar junto desse momento. So we'll be here together to enjoy this moment. Amém. Agora eu Amen. queria passar para o irmão Pedro. Now I'd like to pass to Brother Pedro. Vou começar para contextualizar todos que estão nos acompanhando. A obra aqui na África começou no ano 2000. Just to give a context to everyone that is following us, the work here in Africa began in the year of 2000. No entanto, de 2000 até 2022 são 12 anos de pouco resultado, apesar de do Senhor ter levantado já um certo número de igrejas. But then, from the year 2000 to the year 2022, it has been 12 years, but the result has been very little, even though the Lord raised some churches. Parecia que ainda faltava
Deus mandar mais chuva para a África. And it seemed like God still needed to send more rain to Africa. E a partir de 2022, nós então fomos comissionados por Deus para atuar na África de uma maneira mais eficiente. And from 2022, we were commissioned by God to work in Africa in a more efficient way. Porque a partir de 2017, todas as ferramentas que Deus havia dado para a igreja por meio do ministério do irmão Dong Yolan havia sido renovados e potencializados. Because from 2017, through the tools that were given to us by Brother Dong Yulan, have been boosted. E nós nos sentimos na obrigação de apresentar e trazer para a África todas essas ferramentas que vão dar autonomia para esse continente poder levar a obra de Deus adiante, sendo ela sustentável. And we felt obliged to bring these tools here in Africa so that the brothers can have autonomy and that the work in Africa can be self-sustainable. Então, no meio do ano de 2022, nós enviamos um grupo de irmãos para trazer essas ferramentas para Angola, representado agora por irmão Dedé. So in the middle of 2022, we sent some brothers to Angola to take these tools that are represented by Brother Dedé. E pouco mais adiante, nós então acionamos os irmãos da região ali de Foz do Iguaçu, Cone Sul, para cuidar do leste africano e chegando até Congo. And a little while after, we called the brothers from the south region to send brothers to Congo, to that region. E o irmão Elias está representando esse trabalho que também começou em 2022. And Brother Elias is representing this work that began in 2022. E esse trabalho culminou que no ano passado nós tivemos uma conferência internacional aqui na África do Sul. And we saw the result of this work, which was also the conference we had last year here in South Africa. E a África do Sul, nós entendemos por Deus que aqui seria um lugar, seria um centro de obra que tem facilidade de congregar todos os irmãos das igrejas da África, do continente africano. And we saw that South Africa would be the best place as a center to bring together all brothers from the continent of Africa. Apesar de todo esse tempo, de todos esses anos de trabalho, a partir de 2000 até ano passado 2024, até o final de 2023, aqui na África do Sul, pouco resultado teve. And even though this work began from the year 2000, but until the end of 2023, we had little results in South Africa. Então, na África foram milhões de dólares investidos com muito pouco resultado nesses 12 anos. So in Africa, there were millions of dollars invested across all these years with very little results. Nós nos sentimos em dívida com o Senhor. We felt in debt with the Lord. Nós precisamos fazer um trabalho mais eficiente, We need to do a more efficient work, mais produtiva. a more productive work. E nós resolvemos, dessa maneira, trazer as ferramentas para que as igrejas daqui possam abraçar essas ferramentas e avançar, né, para que a obra tenha mais eficiência. And we decided to bring the tools here so that the churches here and the brothers here can hold on to these tools so that the work here can be done in a more efficient Nosso way. primeiro esforço foi em fazer todas as igrejas acompanharem de perto a palavra profética. Our first effort was to make all the churches follow the prophetic word closely. Nas primeiras vindas, tanto da região do irmão Dedé e também do irmão Elias, nós trouxemos muitos aparelhos celulares para que os irmãos pudessem acompanhar e também nós demos condições para várias igrejas terem o seu televisor e também seu
sua instalação de internet para acompanhar a palavra de Deus. Esse é o ponto número 1 que nós precisamos restaurar. And in the first trips, the region of Brother Dedé and Brother Elias, they came here with cell phones, and we also help the churches and the brothers to have television and internet so that they can follow the word. This is the first point. Porque nós percebemos, a partir de 2017, que a própria palavra de Deus faz a obra de Deus. Because we realized from 2017 that the word of God does the work of God. A partir do momento em que nós acompanhamos de perto a palavra, e nós então precisamos desenvolver as ferramentas para que a obra do Senhor em cada país, nesse continente, possa avançar. E para isso nós começamos a ajudar a ter em cada país um CEAP, né, ou mais, e também começar a aperfeiçoar os CEAPistas para formarem colportores. And for this work to happen, you first follow the prophetic word, and then you need tools so that this work can advance. So the first thing was established was GPC and also colporters. E aqui na África nós temos muitos candidatos para o CEAP. And here in Africa we have many candidates for GPC. É um continente jovem, extremamente jovem. It's a very young continent. A média de idade desse continente é de 18 anos de idade. The average age of this continent is 18 years old. 40% da população do continente africano tem até 15 anos de idade. 40% of the population of the African continent has up to 15 years old. Apenas 3% acima de 60 anos. Only 3% are above 60 years old. Então nós enxergamos que aqui tem muitas pessoas que o Senhor, muito recurso humano que Deus pode aperfeiçoar para a obra de Deus. So here we saw that there is a lot of human resources for the Lord to perfect for His work. Por isso nós ajudamos para ter instalações, estrutura, para ter CEAP, para poder formar missionários, trabalhadores do Senhor. This is why we helped to put the structures for us to build infrastructures to perfect missionaries for the work of the Lord. Em seguida, nós preparamos para aperfeiçoar os colportores, e África do Sul também, nosso desejo era ter um lugar para aperfeiçoamento do CEAP e também dos colportores. Then right after we needed a place, which was South Africa, to perfect GPCers as well as colporters. Porque nosso trabalho é pregação do evangelho do reino. Because our work is the preaching of the gospel of the kingdom. Não estamos meramente levantando, fortalecendo o nosso grupo religioso. We are not just raising or strengthening our religious group. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, We are doing the work of the Lord, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. which is to establish the kingdom of God here on earth. E para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, há necessidade premente de pregação do evangelho do reino. And to establish the kingdom of God here on earth, we have a need, which is to preach the gospel of the kingdom. E a única maneira de se pregar o evangelho do reino é através dos colportores missionários com os livros. And the only way to preach the gospel of the kingdom is through the books, through the colporters and through the missionaries. Por isso, ao longo desses últimos anos, a partir de 2017, o Senhor nos renovou a colportagem, que hoje chamamos de colportagem dinâmica. Hence, from 2017 up to now, the Lord has renewed colporting, which we now call dynamic colporting. Nós somos muito aperfeiçoados nesse trabalho, a partir de posso orar por você, e até recentemente nós estamos usando a própria palavra, a imersão, né, para que a própria palavra produza a obra de Deus nas ruas. We've been perfected in this. We've been using the tool, may I pray for you, and we even use the word to share with people, because it's the word that does the work in the streets. Isso tem trazido muito resultado produtivo. This is bringing many productive results. As pessoas começam a ler os livros, começam a buscar onde nós nos reunimos e buscar onde tem
a igreja que vive essa realidade do reino. The people begin to seek for the books and also seek for the church that has this reality of the kingdom. E dessa forma, o reino de Deus é pouco a pouco estabelecido na terra. And in this way, little by little, the kingdom of God is established on earth. Mas uma coisa maravilhosa é que, ao mesmo tempo que nós fazemos colportagem, trabalhamos com livros que contenham o evangelho do reino, o Senhor traz a sustentação para a própria obra. It's wonderful because at the same way that we preach the gospel through the books, the Lord also sustains the work. Já falamos várias vezes nessa live, no passado, de que a colportagem não é simples venda de livros. In the past, we have already shared in this life that colporting is not just a sale of books. Não é meramente uma questão comercial, It's not just a commercial matter, mas nós fazemos colportagem por visão. but we do colporting because of a vision. Que o evangelho do reino tem que ser pregado por meio de nós, a igreja. That the gospel of the kingdom has to be preached through us, the church. Não existe a segunda maneira de espalhar o evangelho do reino, senão por meio dos livros que contêm o evangelho do There reino. isn't any other way to spread the gospel of the kingdom except through the books that contain the gospel of the kingdom. E através da colportagem, se nós trabalharmos diligentemente, essa obra da colportagem traz a própria sustentação. And through colporting, if we work diligently, it can sustain. Um colportor que trabalha por dinheiro, Deus não abençoa, não funciona. A colporter that works for money, God does not bless. It Mas um doesn't work. colportor que trabalha por amor à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus e pela visão da pregação do evangelho do reino, funciona. But a colporter that works out of the love for the word, out of the vision for the preaching of the gospel, out of the obedience to the word, then colporting works. E o resultado da colportagem, o próprio colportor tem o seu sustento. And the result of colporting, the colporter himself has his sustenance. Paulo fala que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Paul says that the one that preaches the gospel should live from the gospel. Mas o modelo apresentado pela igreja em Sardes, da igreja da Reforma protestante, não é satisfatório. But the model presented by the church in Sardis, the Protestant church, the Reform, it didn't satisfy. Aí vem um modelo de pastores assalariados, de líderes das igrejas assalariados. Because it became a model of giving salaries to pastors and salaries to leaders of the churches. E todo aquele que é assalariado acaba devendo satisfação a quem assalaria. And everyone that is given a salary has to answer to the one that is paying the salary. E nós não conseguimos servir ao Senhor com isenção total. And we cannot serve the Lord with complete freedom. Graças a Deus, a colportagem é a maneira mais pura da aplicação desses versículos de Paulo. Praise God, colporting is the most pure way to apply these verses presented. Os colportores não são assalariados de ninguém. The colporters don't receive salaries from anyone. Eles são servos de Deus. They are servants of God. E Deus é que o supre, o seu sustento. And it's God that supplies or gives them their sustenance. E o resultado até desse trabalho deles torna também a obra em cada país sustentável. And the result of their work also makes the work in each country sustainable. Então, este ano nós viemos aqui para inaugurar uma nova etapa de trabalho aqui na África. This year, we came here to start a new phase of work here in Africa. Já que 3 anos atrás trouxemos ferramentas que possibilita que tudo isso aconteça aqui na África. Since 3 years ago, we brought tools that can help all these things to take place in Africa. Mas ainda não sentimos isso consolidado. But we don't feel that it's consolidated yet. O Senhor precisa mudar a cabeça nossa aqui na África. The Lord needs to change our mindset here in Africa. Desta vez, vocês foram ajudados financeiramente
para viagem até aqui e toda a estadia aqui. This year, you were helped financially with a trip to come here and also your stay here. Eu creio que com essa visão da nova etapa, But I believe that with this vision of this new stage, ano que vem vocês vão vir com recursos próprios. next year you will come here with your own resources. Vocês acreditam? Do you believe that? Então, vamos acreditar. A nossa responsabilidade de pregar o evangelho é trabalhar com seriedade nesse continente, a colportagem. Let's believe, because our vision is to preach the gospel through colporting in a very serious way. Daqui a pouco eu vou pedir para os irmãos aqui apresentar. No leste africano, alguns desses irmãos que estão aqui na frente foram frutos da abordagem de colportores. Soon I will ask the brothers to share, and in East Africa, some of the brothers that are sitting right here in front, they are fruits from colporters that approached them. Esses que foram contactados são empresários ou professores. Some of them that were contacted, they are businessmen and teachers. Não eram pastores, They were not pastors, mas eles ganharam a visão but they gained the vision. e passaram já a entrar numa cultura nova. And they started entering in a new culture. E eles também viram como eles foram ganhos pela colportagem, eles têm encargo pela And they colportagem. saw that because they were gained through colporting, they have the burden for colporting. Em 1 ano e meio, Kampala, capital de Uganda, não tinha igreja, 0 irmãos. In 1 year and a half, or a year and a half ago, Kampala, which is the capital city of Uganda, 1 ano had e meio 0 depois, brothers. hoje nós temos 60 irmãos. And 1 year and a half after, today we have 60 brothers. Tudo isso porque um professor foi contactado pela colportagem. All this because a teacher was contacted through colporting. E outro empresário foi contactado em Tanzânia, Dar es Salaam. And another businessman was approached in Tanzania, Dar es Salaam. E ganhou a visão do Evangelho do Reino, hoje luta pelo Reino. Em 1 ano, 0 número de irmãos na igreja em Dar es Salaam, hoje tem 100 irmãos. And he was approached, he gained the vision, and now, after 1 year, Dar es Salaam had 0 brothers, now they have 100 brothers. E agora tem um irmão Ibrahim que tem 2 meses abordado pelo colportor. É isso, 2 meses? And now we have Brother Ibrahim that was approached 2 months ago by colporters. É um empresário He's a businessman. com outra cabeça. Now he has another mindset. Nós temos que entender que esse empreendimento é de vocês. Brothers, we need to see that this enterprise belongs to you. Yes, this business is yours. Esse empreendimento é vosso. You are not doing any favor for us. Vocês não estão fazendo nenhum favor para nós. Vocês têm que assumir a paternidade da You have to obra. assume the paternity of the work. E nós demos todas as ferramentas para funcionar. And we gave all the tools for this to work. Agora é aplicar diligência. Now we need to apply diligence. Vamos formar colportores. Let us form colporters. Vamos ter SEAP eficiente Let que us- produza bons colportores. Let us have an efficient GPC that will produce good colporters. Talvez por falta de uma cultura nova, um colportor trabalha um pouco, tem um resultado bom e para. Maybe because of the lack of a new culture, a colporter works, has a good result, and then stops. Fica contente com o primeiro resultado bom. And then the colporter is happy with the first good result. Não, nós temos que trabalhar com diligência. No, we need to work diligently. Não só você será sustentado com sua necessidade pelo Senhor, a obra do Senhor será sustentada. Not only you will have your sustenance to the work of the Lord, but the work in itself will be sustained. Vocês acreditam nisso? Do you ou não? believe in this? Então, a partir dessa conferência na África do Sul,
nós vamos entrar nessa nova etapa. So starting from this conference in South Africa, we'll enter in this new stage. Tanto alguns irmãos, algumas irmãs mencionaram, e a Rávaca de Madagascar mencionou. Rávaca, eu vou pedir para você falar aqui, porque você falou tudo, né, tudo que eu queria falar. Havaka, Né? I think I'll have to call you to speak because you said everything I wanted to say. Estou brincando, mas eu estou dizendo... I'm joking. Estou falando que a Rávaca consegue, né, o Senhor fez com que ela tocasse no ponto central desse encargo principal. But the Lord helped Ravaka to touch the main point of this burden. Por que esses primeiros 12 anos houve pouca bênção? Why was there very little blessing in these 12 years? Gênesis 2, Genesis 2, versículo 5 diz assim: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, Genesis 2 verse 5. Before any plant of the field was in the earth, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, and before any herb of the field had grown. porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, For the Lord God had not caused it to rain on earth, porque não havia homem para lavrar o solo. and there was no man to till the ground. Por que o Senhor não fez chover mais chuva de bênção nesse continente africano? Why hasn't the Lord sent more showers of blessing here in this African continent? Porque falta quem lavra a terra. Why? Because you still need people that will till the ground. Falta quem trabalha com diligência. You need people that will work diligently. Se nós trabalharmos com a diligência, vocês vão ver este continente prosperar. If you work with diligence, you will see this continent prosper. Esse continente vai prosperar. This continent will prosper. Vamos quebrar a maldição de Cã. Let us break the curse of Ham. Nós vamos fazer continente africano prosperar, porque aqui tem muitos jovens. Vocês precisam trabalhar mais nos adolescentes. We will need to make this continent prosper because here we have a lot of young people. You have to work more with the teenagers. Queremos ver mais adolescentes We want to see cheios more de teenagers. energia. Full of energy. Adolescentes que acompanham a palavra. Teenagers that follow the word. Que amem a palavra. That love the word. E com a sua simplicidade, o Senhor vai dar uma energia especial para eles. And with their simplicity, the Lord will give them a special energy. Aí nós queremos ver mais jovens envolvidos. Then we want to see more young people involved. Ajudando e cuidando desses adolescentes. Helping to take care of these teenagers. Nós queremos ver todos os irmãos maduros na igreja serem intendentes, dando apoio logístico e tudo o que esses jovens precisam. We want to see the more mature brothers being the senior stewards that give help with logistics and everything these brothers need. Nós precisamos dos irmãos da faixa etária de 30 a 50 anos, os valentes de Davi. We need the brothers in the age group of 30 to 49 years old, the mighty men of David. Para fazer gestão da obra do Senhor em cada país. To help to manage the work of the Lord in each country. Vamos fazer a coisa prosperar. Let's make this prosper. Mas não pela nossa capacidade. But not according to our capacity. Pelo poder da palavra. But it's by the power of the word. Temos que acreditar no poder da palavra. We need to believe in the power of the word. Então é por isso que o Senhor nos deu estabelecer aqui na África do Sul esse centro de obra ou esse hub. This is why here in South Africa I established this center of the work, this hub. Durante tantos anos de trabalho aqui na África do Sul, nós praticamente não tínhamos nada. During Daniel. Many years of working, we had almost nothing in South Nós Africa. tivemos que recomeçar do zero no começo do ano passado. We had to start from the ground up last year. Muita dificuldade. Many difficulties. E graças a Deus, hoje nós depois de mais de um ano e meio depois, nós temos uma outra situação. And praise God, after a year and a half after, we have a different situation. Aqui em Johannesburg nós já temos condições de ajudar vocês. Here in Johannesburg now we have conditions to help you. O Senhor nos deu uma boa casa para CEAP. The Lord gave us a good house for GPC. Acho que para essa conferência vários vieram para
acrescentaram mais ainda o número dos que estão sendo aperfeiçoados. I believe- Traduz. I believe many of the ones that came here for this conference are going to stay in GPC to be perfected. E o Senhor nos deu uma outra casa, nós separamos em duas, uma outra casa para os colportores. And the Lord gave us another house. Now we have 2 houses. The other house is for the co-porters, Para que cada casa tenha o seu foco próprio. so that each house can have their own focus. Embora todos estão centrados na colportagem. Even though they are all centered in co-porting. O moral já subiu lá em cima. The morale is high. A eficiência já subiu, a produção já subiu. The efficiency, the production is high. Nós queremos aqui implantar um padrão de colportagem. Here we want to establish a standard of co-porting, Para que em todos os países daqui da África tenha esse padrão como referência. so that all other countries in Africa can have this standard as a reference. Vamos produzir bons colportores. Let us produce Em good cada país. co-porters in each country. Aí vocês vão ver se cada colportor de cada país nós conseguimos chegar a um mínimo, padrão mínimo de 20 a 25 kits por dia, por pessoa, constantemente. If in each country, each co-porter can reach the minimum level of 20, 25 constantly, A obra em cada país terá o suprimento de recursos financeiros necessário. the work in each country will have the supply of financial resources that are needed. Tá aí, tá entregue para vocês a ferramenta. There, the tool is in your hands. Agora só falta trabalhar. Now you just need to work. Vamos trabalhar? Let us work. Vamos virar o continente africano. Let us turn around the African continent. Não precisamos ficar sendo sempre um miserável, coitadinho, esticando a mão para assistência. We won't stay miserable or sorry for ourselves, always asking for assistance. Não. No. Na casa do Senhor, o Senhor nos deu abundância. In the house of the Lord gave us abundance. Mas depende do nosso trabalho. But it depends on our work. Se nós estivermos dispostos a trabalhar, Deus vai mandar chuva. If we are ready to work, God will send the rain. Nós vamos receber chuva de bênçãos. We'll receive showers of blessing. E aí, né? Bom, eu vou deixar para vocês agora compartilharem um pouco. O Dedé, fala um pouco sobre Angola, né? Essa nova etapa. E agora também, a partir de hoje, nós vamos fazer uma mudança, né? A consolidação desse trabalho. Now, brothers, I will ask you to share speak a little bit about Angola and the consolidation now that we'll have in this new phase. Deus vai mandar chuva. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Angola, né? Para honra e glória do Senhor. Esse ano de 2025, né? Avançamos muito. Angola, né? through the Avançamos muito. honor and glory of the Lord, in 2025 we advanced a lot. E tudo isso por meio da palavra profética. And all this through the prophetic word. Esse ano, agora para frente, né? And Vamos trabalhar forte na questão da comportagem. this year, going on, we will work strongly in the matter of colporting. Dentro que o irmão Pedro tem mostrado para nós, que Deus manda chuva quando tem trabalhadores, né? But the Pedro has been showing us that God only sends the rain when there are workers. Quando tem um homem para trabalhar, Deus manda chuva. When there are people ready to work, God sends the rain. Aí a bênção vem, né? Then the blessing comes. Aí vem trabalho, vem pessoas. Then there is work, there are people. E o encargo, desde 2022, And the burden since 2022, quando nós viemos em Angola a primeira vez, a região 6, when we went to Angola for the first time in region number 6, nós viemos no mês de junho, no mês de novembro, outubro para novembro, retornamos de novo. the first time we went in the month of June, and after, in the month of November, we returned for the second time. O interessante é que no mês de junho, quando saía de Angola, o Senhor deixou muito claro para mim que tinha muito trabalho em Angola. What was interesting for me is that in June, the Lord showed me that there was a lot of work to be done in Angola. Aí já retornamos em outubro. Then we returned there in October, Aí quando retornamos no ano de 2023, and when we returned in 2023,
O Senhor nos deu a impressão de livro grande, né? 25 mil livros. The Lord gave us the printing of the books in larger scales, 25,000 books. Aí o CEAP tinha sido inaugurado. Then GPC was opened. Aí falei algo para eles. Falei, olha, vamos mudar a história de Angola com o livro. Then I said, let's change the history of Angola through the books, Que era o encargo do irmão Pedro. which was the burden of Brother Pedro. O livro mudar toda a situação. For the books to change the whole situation. A situação financeira e também o evangelho do reino alcançando os 4 cantos de Angola. The financial situation, but also the gospel of the kingdom advancing in all 4 corners of Angola. E para a honra e glória do Senhor isso tem acontecido, né? And for the honor and glory of the Lord, this has been happening. O Senhor lá vai alcançando ali Luanda The Lord is reaching Luanda, e alcançando a cada província. and the Lord is reaching each province. Hoje nós temos irmãos aqui de 5 províncias diferentes, não é isso? Today we have brothers from 5 different provinces, right? E a palavra tem alcançado. And the word is reaching them. Isso é maravilhoso, irmãos. This is wonderful, brothers. Estamos muito felizes. We are very happy. E com bastante irmãos de Angola aqui. And with many brothers from Angola that are here, Estamos em 17 irmãos, né? we are 17, E o Senhor tem abençoado muito. and the Lord has been blessing a lot. Mas tudo isso, irmãos, é a palavra profética. But all this is because of the prophetic word. O homem não tem capacidade, Man does not have capacity, mas sim a palavra. but only the word E tem alcançado cada dia mais irmãos. that is reaching more brothers each day. Ali em Luanda, as igrejas em Angola, o TCI já funciona. There in Luanda, the churches in Angola, we have TCS O already working. GFCM, We have the family groups. já é tudo realidade. Everything is a reality. O CEAP, GPC, a Colportagem. co-porting, Esse Senhor está avançando. and the Lord is advancing. Agora, esse ano de 2025, Now in this year of 2025, vamos concluir com a emancipação. we will conclude the É preciso emancipation. emancipar. We need to get emancipated. Amém? Amen? Então vamos trabalhar. So let us work. Vamos juntos trabalhar. Let us work together. Amém. Amen. Dedé, o Senhor também usou vocês servirem de ponte para alcançar a Namíbia. Vai falar um pouco sobre isso. The Lord also used you guys as a bridge to reach Namibia. Speak a little bit about this. Amém. Nesse ano de 2025, In this year of 2025, o Senhor nos preparou para alcançar Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. the Lord helped us to reach Namibia, Zambia, and Zimbabwe. O interessante é que o Senhor usou um irmão ali de Menongue, What's interesting is that the Lord used the brother from Menongi, o irmão Domingos de Menongue. which is Brother Domingos. Ele nos falou, ó, tem irmãos nesses 3 países nos esperando. He told me there are brothers in these 3 countries are waiting for us. Aí logo que ele falou isso comigo, Then as soon as he said this to me, eu já peguei os obreiros de Angola I took the brothers from Angola e pegamos junto com o Domingos e enviamos a Namíbia. and we sent them to Namibia. Aí eles tiveram o início de uma comunhão. Then they began a fellowship there Ali com o irmão Patrick e mais alguns irmãos. with Brother Patrick and other brothers. Aí marcamos com eles e retornamos no mês de junho. Aí já foi eu, a minha esposa, mais os obreiros de Angola e o irmão Domingos e Daniel Mar. Then we scheduled with them to return in the month of June. Then it was me, my wife, the brothers from Angola, Brother Domingos and Daniel Ma. Mas para chegar até essa ida nossa ali, But until we arrived there, nós ficamos em torno de 3 meses tendo comunhão pelo Zoom. we had fellowship through Zoom for 3 months. Cada segunda-feira tínhamos uma comunhão. Each Monday we had the fellowship. E agora passamos para terça-feira, né? And now the fellowship is on Tuesday. Porque mesmo depois que nós fomos até lá, Because even after we went there, a comunhão continuou. the co-porting continued. Toda terça-feira no Brasil, 16 horas, Every Tuesday in Brazil at nós 4 temos p.m., comunhão com eles. we have fellowship with them. E aí o Daniel sempre participa, ou o Domingos lá de Cuito, que And fala inglês. Daniel always participates, or Domingos from Quito that speaks English. Isso trouxe para nós, irmãos, muita alegria, This brought a lot of joy for us. porque nessa visita ali em Namíbia, Because in this visit in Namibia, o mais interessante que nós tocamos muito what was most interesting that we touched foi a questão da imersão. was the matter of immersion. A imersão da palavra mudou ali a história de todos eles. The immersion in the Word changed the history or the story of all of them. Depois eles próprios podem falar, né? Tanto o Patrick, o Chimbia e o Daca. Then them themselves can speak, whether it's Jo- Joseph, Joseph. Shibia, Daka, or Joseph. Amém. Os 4 irmãos estavam ali conosco These 4 brothers were there with us, e nós ficamos bastante impressionados. and we're very impressed. Porque
porque foram 3 dias de comunhão. because there were 3 days of fellowships. E cada comunhão mais progressiva. And each fellowship was more progressive. E a alegria final dos irmãos. And the final joy of the brothers. Aí logo já preparamos um grupo de cada país. Then we prepared a group from each country para fazer o CEAP aqui em África do Sul. to do the GPC here in South Africa. E eles responderam. And they replied. Isso foi maravilhoso. It was wonderful. Muito bom. Estão sendo aperfeiçoados. They are being perfected. Jesus é o Senhor. Jesus is the Lord. Vou passar para Elias. Now Elias, pass to para falar um pouco do leste da África, né? E até Congo, o que o senhor tem feito. Mas assim, como aqui tem, eu já comentei vários frutos da comportagem e fez toda a diferença ali, né? I'll pass to Elias to speak a little bit about East Africa, as I have commented many fruits from colporting that are making the difference there. Por isso, eu quero dizer assim, por isso nós precisamos montar casas de colportores para atuação de colportagem em grandes centros. This is why I want to Centros say urbanos. that we need to have house of colporters for the colporters to work near the cities or the main Os centers. casas de colportor não podem ficar na periferia. The house of colporters cannot stay in neighborhoods that are far away. Pode ficar num lugar desolado, onde não mora quase ninguém. They cannot stay in places where there are almost no one. Nós temos que pagar o preço, alugar, né, uma casa de colportor perto de um centro urbano. We need to pay the price to rent a colporter's house near a center, near downtown. Porque quem compra os livros estão nos grandes centros. Because the people that purchase the books are in these big centers. E nós vamos encontrar pessoas, através da colportagem, né, pessoas com sede de busca pela palavra de Deus, pela leitura, e nós vamos alcançar muitas pessoas nos grandes centros. And through colporting, we will reach people that are thirsty, people that are searching for the books, for the word. Em And outras this way, palavras, we will reach people. Em outras palavras, nessa nova etapa do trabalho, não podemos mais ficar muito escondido lá na periferia. In other words, in this new way of working, in this new stage, we can't stay hidden in neighborhoods that are far away. Vamos ficar junto onde podemos fazer colportagem. Let's be near the places where we can do colporting. Amém, amém, Senhor Jesus. Amen, amen, Lord Jesus. Todos nós estamos alegres e honrados pelo Senhor poder estar na África. We are all very happy and honored by the Lord being in Africa. A primeira etapa da palavra profética foi trazer a palavra profética e as ferramentas, né? The first stage was to bring the prophetic word and the tools. E agora chegou a vez da emancipação. And now it's time for the emancipation. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. O Senhor quer emancipar a África. The Lord wants to emancipate Africa. Nós ficamos muito impactados com a palavra que o irmão Pedro falou em uma comunhão. We were very touched by a word that Brother Pedro shared in a fellowship. O Senhor quer libertar a África da mão de Sem e Jafé. That the Lord wants to deliver Africa from the hands of Shem and Agora Japheth. chegou a vez da bênção de Cana. Now it's the time for the blessing of Ham. O que é uma bênção para um povo? What is a blessing for a people? É seguir de perto o que Deus está falando. It's to follow closely what God is speaking. Quando você segue de perto o que Deus está falando, você está seguindo de perto o próprio Deus. When you're following closely what God is speaking, you're following God Himself closely. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Irmãos, quebrou a maldição. Brothers, this broke the curse. Nós somos servos do Deus Altíssimo. We are servant of the Most High God. E Ele nos agraciou com a palavra profética. And He graced us with the prophetic word. Que a maior bênção de uma pessoa e de um povo é você receber a graça de Deus falar com você. The biggest blessing for a people is to receive the grace of God speaking to you. É o que está acontecendo com todos que seguem a palavra profética. This is what's happening with everyone that follows the prophetic word. Então eu vou falar bem pouquinho, depois eu vou pedir para os dois irmãos da testemunha, né? So I'll speak very briefly and I'll ask the two brothers to give testimonies. Infelizmente o irmão Marvin de Uganda, por questão de documento, ele não conseguiu vir. Né? Brother Marvin from Uganda, because of documents, he couldn't come. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Elias, não vai dar tempo. Amém, tá bom. Amém. Testemunho. Amém. Tá. Então eu vou só falar um pouquinho do que está acontecendo, né, no leste da África. So I'll speak a little bit about what's happening in East Africa. A gente está vindo de uma conferência no Quênia. We came from a conference in Kenya. Tinha no primeiro dia 450 irmãos. The first day we had 450 brothers. No segundo dia tinha mais de 500 irmãos. The second day more than 500 brothers. Infelizmente os adolescentes não puderam ir por causa
establishment desse mundo, né? Unfortunately, the teenagers could not go because of the establishment of this world. Mas a palavra profética chegou todo o leste da África. But the prophetic word is conquering all the east of E Africa. tem mudado a condição daqueles países. And is changing the condition of those countries. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então nós temos hoje na Tanzânia, né, em Dar es Salaam, né, como o irmão Pedro mencionou, uma igreja com 100 irmãos. Né? As Brother Pedro has mentioned, today in Tanzania, in Dar es Salaam, a church with 100 brothers. E essa igreja ela começou há 1 ano atrás. And this church began a year ago. Não tinha nada lá. Né? There was nothing there. Mas aí nós enviamos uma equipe de colportores para fazer Deus te abençoe. Né? But we went to send a team of colporteurs just to say God bless you. Que Deus nos enviou por meio da palavra profética. Why? Because God sent us through the prophetic word. Aí chegando lá, a gente não deu certo o lugar que ia ficar. We went there, it didn't work out the place where we were going to stay. Aí algum irmão lá lembrou, olha, tem um contato aqui, fala com Godfrey. Then a brothers told us, I have a contact here, speak to Godfrey. Aí ele falou assim, vou receber esses missionários 2 dias na minha casa. Then he said, okay, I'll receive these missionaries 2 days in my house. Enfim, depois de 2 dias, ele não deixou mais os irmãos saírem. Then after 2 days, he didn't allow the brothers to leave his house. Começaram a fazer imersão. They began to do immersion, grito de guerra. war cries. E aí teve um dia, ele trabalha com muitos negócios e a esposa é advogada. Né? So he works with many businesses and his wife is a lawyer. Aí teve um dia que ele foi levar os irmãos para colportagem e fez 1 hora de colportagem. Then there was a day he went to take the brothers to do colporting and he ended up doing colporting with them for 1 hour. Aí nós falamos que o irmão Pedro ia estar aqui na África do Sul o ano passado. Né? Then we told him last year that Brother Pedro would be here in South Africa. Ele falou, não, eu quero ir lá então. He said, then I want to go. Eu quero conhecer esse homem. I want to go. I want to meet Oh, this Senhor guy. Jesus. Oh, Lord Jesus. Aí ele veio com a família. Then he came with his family. Enfim, só para encurtar, né? Hoje nós temos uma casa de colportores em Dar es Salaam que é na casa dele. Né? And just to summarize, today we have a house of colporteurs in Dar es Salaam, which is in his house. Embora ele tenha muito trabalho para fazer, ele cuida pessoalmente dos colportores. Even though he has a lot of work to do, he takes care of the colporteurs personally. Então, e ele tem muitos frutos de jovens, né? And he has a lot of fruits of young people. Todos trabalham, tem médica, tem advogada, todo assim, nesse nível assim, né? You know, they all work. There are doctors there, there are attorneys there in that level. E algumas delas foram para a conferência agora no Quênia. And some of them went to the conference in Kenya. Era a honra de estar um pouco mais perto do profeta. Né? They had the honor to be a little bit closer to the prophet. Também quando ela sai do trabalho, algumas delas vão fazer colportagem por hora. Né? And also one of them, when she leaves work, she goes and do colporting for an hour. A igreja, principalmente ali em Dar es Salaam, é uma igreja normal, tem TCI, né? So the church in Dar es Salaam is a normal church. We have the TCS there. O que fez crescer tão rápido em número assim é a rede de cuidado, câmara de energização, né? So what made it grow so quickly? It was the care network and the energization chambers. Aleluia! Hallelujah! Depois também tivemos a honra de, por meio da colportagem, né? Em Moanza, conhecer o irmão Ibrahim. Through colporting in Mwanza, we had the honor to meet Brother Ibrahim. Colportor abordou ele. A colporter approached him. Posso orar por você? Asked him, may I pray for you? Comprou os livros. We bought the books. Aí chegou em casa, ligou para o colportor. Né? Then he got home, he called the colporter. Que é uma característica nossa lá, nós sabemos, né? Ó, todo mundo que comprar um livro é um escolhido de Deus. You know, everyone that buys a book is chosen by God. Então você tem que pegar esse número. So you need to get the people's numbers. Então, o trabalho lá do TCI na Tanzânia tem sido realmente muito bom. Né? So the work of TCS in Tanzania has been very good. Aí o colportor ligou para o irmão Ibrahim. Then a Se colporter, não me engano, já tinha lido grande parte do livro. Né? then a colporter called Brother Ibrahim, and if I'm not mistaken, he read a good part of the book. Falou assim, não, vem aqui na minha casa amanhã. Then he said, come to my house tomorrow. Aí os colportores foram lá. The colporters went Tiveram there. comunhão. They had fellowship. E nós estávamos indo para ter uma comunhão no interior da Tanzânia, que é em torno de uns 150 quilômetros de onde ele mora. Né? And we were going to a fellowship in the countryside of Tanzania, about 150 kilometers from where he lives. Aí ele falou, não, eu vou lá nessa comunhão. Then he said, I'll be there in that fellowship. Aí quando nós chegamos lá na comunhão, ele era o primeiro a estar lá. Né? Then when we got to that fellowship, he was the first one there. E daquele dia em diante, então nós gravamos alguns vídeos, mandamos para os irmãos, né? O que tocou nele realmente foi a imersão, né? And from that day, we heard that what touched him was the immersion. Infelizmente não vai dar tempo, né, para eles compartilhar, mas ele ficou louco, né? Unfortunately, we won't have time for you guys to share, but he went crazy. Homem nenhum poderia fazer o que ele fez. No man could do what was done there. Realmente o ambiente do espírito, você vê Deus falar com você por meio da imersão, muda a nossa cabeça. An environment of the spirit, when you hear God speak to you through immersion, this changes our mindset. E também nessa conferência nós abordamos um gerente de um único restaurante no interior da cidade, né?
Daniel estava junto, né, Daniel? And also in that moment, we approached a manager of one restaurant in that E ele city. também ficou com o livro. Then he also stayed with the book. E aí o irmão Rafael, né, que ele mora mais ou menos a 40, 50 quilômetros desse lugar, né? Then Brother Raphael, that lives about 40 to 50 kilometers from that O irmão place. Rafael tem 86 anos, né? Brother Raphael is 86 years Cada old. 15 dias, um mês, vai lá visitar ele, cuida pessoalmente desse jovem. Every 15 days, every 30 days, he goes there to visit this young man. He takes care of him personally. O resultado é que esse jovem também estava na conferência no Quênia. The result is that this young man was also in the conference in Kenya. Mas por que eu falo isso? Tá? Porque a cidade desse jovem, e por exemplo, Dar es Salaam, eram cidades que tinham um modo antigo, né? E não ficou... Quando eles souberam que não vai ter assistencialismo, não, então eu não quero seguir vocês. Why do I say this? Because in these two cities, in Dar es Salaam and in that city, when the other brothers from the past that found out that there was going to be no help given, they said, we don't want to follow you. Mas tem pessoas que têm um coração puro e querem trazer o Senhor de volta. But we found out that there are people with a pure heart that want to bring the Lord back. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. O que eu quero falar para os irmãos? What do I want to say to you, brothers? Os frutos da comportagem são diferentes. The fruits of colporting are different. Sabe por quê? O irmão Pedro falou uma frase aqui agora. No, Brother Pedro said something here. Não tem nada mais puro de um servo de Deus do que depender totalmente do Senhor. Né? There is nothing more pure in a servant of God than depending totally on the Lord. Então, o fruto da comportagem é fruto de uma pessoa que ela não depende de homem nenhum, ela depende de Deus ter falado com ela para ela sair e amar as pessoas. So a fruit of colporting, it's not a fruit that depends on anyone, any person, but heard the heart of God, the voice Aí os of God. frutos vêm dessa maneira. Then the fruits come this way. O coração dos irmãos não é nenhum assistencialismo. The heart of the brothers is not to look for assistance. Mas é porque foram fruto de uma pessoa que está dependendo totalmente do Senhor. But it's because they are fruits from a person that is totally depending on the Lord. Amém. Amen. Senhor Jesus. Lord Jesus. Então, antes de passar para o Daniel, né, falar um pouco da África do Sul, essa última mudança agora, eu vou pedir para o Rodrigo, né, só apresentar um pouco o Rodrigo. Before I pass to Daniel for him to speak about the changes here, I'll just ask Rodrigo to share a little bit. Rodrigo é advogado, ele tem um escritório de advocacia no centro financeiro da capital São Paulo. So Rodrigo is an attorney and he has a office in a center in São Paulo. Muito ocupado. Very busy. Muitas empresas para atender, né? Muitos problemas para atender, lado jurídico. Many problems to solve, many businesses to help in the law side of things. É um desses valentes de Davi, exemplo de muitos que estão nessa faixa etária de 30 a 50 anos, muito ocupados, muito sucesso profissional e não tem tempo para servir ao Senhor. He's one of the mighty men of David that is very busy, that has been having a success in his professional life and doesn't have time to serve the Lord. Mas algum tempo atrás o Senhor incomodou seu coração. Eu não posso, o tempo está passando, não posso. Tem que achar o tempo para servir o Senhor. But some years ago, the Lord bothered him and told him time is passing. He needs to find time to serve the Lord. Aí deu um passo de fé e foi numa conferência regional. Then he took a step of faith and he went to a regional conference. Seu coração começou a arder pelo reino de Deus. His heart started burning for the kingdom of God. Desde então não parou mais. From then on, he didn't stop. Hoje, acho que ele cuida mais da obra do Senhor do que o escritório dele. Today, I think he takes more care. Presencialmente. He takes care of the work of the Lord more than his own work, his own office. Então, a África do Sul é um dos pontos que ele, juntamente com outros irmãos, ajudam a administrar, cuidam de todo suprimento para cá. Né? Ele é um dos irmãos que são responsáveis. So he's one of the brothers responsible, together with other brothers, for the management here in South Africa. E nosso tempo tá curto, mas assim não podia deixar de ele falar um pouco sobre esse encargo todo que está no coração dele, né? E não só aqui na África do Sul, também a Ásia, juntamente com o irmão Francisco, né? E tem cuidado, aliás, cuidado de todos os missionários internacionais, né? Eles estão sob a coordenação deles. Time is passing by, but this cannot end without him speaking, and he is also taking care of Asia and all the international missionaries. Amém. Senhor Jesus.
Verdade, meu coração tem ardido bastante pela obra do Senhor. Lord Jesus, that's true. My heart is burning for the work of the Lord. Estava aqui lembrando, em 2023, debaixo do encabeçamento do irmão Pedro, eu, irmão Francisco e outros irmãos viemos aqui para a África do Sul. I remember that in 2023, under the direction of Brother Pedro, I, Brother Francisco, and other brothers came to South Africa. Já havia um trabalho inicial, Daniel Ma já estava aqui. There was already a work that began. Daniel Ma was here in GPC. Depois veio Daniel Bulhões. Then after Daniel Bulhões came. E a gente veio junto também para... A gente não veio na África, né, mas ajudamos a cuidar, a ombrear os encargos aqui na África do Sul, especialmente, irmãos. And we've also been helping to set up the tools and the burden here in South Africa. Debaixo de uma direção que o irmão Pedro deu, que a África do Sul é o centro de obra no continente africano. Especially because of the direction Brother Pedro gave us, that South Africa is the center of the work in the African continent. O irmão Pedro disse hoje que o Senhor Deus, em Gênesis, né? Estou lendo aqui, o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. We read here in Genesis that it says that for the Lord God had not caused it to rain on earth, as there was no man to till on the ground. Então, irmãos, se não tiver uma mudança de disposição de nós, acho que eu estou falando um pouquinho de mim, né? Talvez não havia uma mudança de disposição na minha vida, mas a partir do momento que houve uma mudança de disposição na minha vida, so brothers, if there is no attitude in disposition in my life, if there's no change in my life, a gente começa a assumir mais responsabilidade para o Senhor. Then we'll start assuming more responsibility for the Lord. E queimou no meu coração essa palavra do centro de obra aqui na África do Sul. And this word, that this is the center of the work in Africa, burned in my heart. E hoje, e essas semanas, nós também temos visto em Gênesis a respeito da maldição de Cã. And in these past weeks, we see in Genesis about the curse of Ham. E como esse continente africano tem sofrido a respeito disso. And how this African continent has been suffering because of this. Mas o irmão Pedro falou ali no Quênia sobre uma transformação. But the Pedro spoke in Kenya about a transformation. Deus pode transformar uma maldição em bênção. God can transform a curse to a blessing. A palavra do Senhor transforma a maldição em bênção. The word of the Lord can change a curse to a blessing. E a palavra tem sido dada por meio da palavra profética. And the word has been given through the prophetic word. A palavra tem sido posta em livros. The word has been put into books. E esses livros têm se tornado sementes. And these books become seeds. E a responsabilidade nossa agora é semear essas sementes no continente africano. And our responsibility is to sow this seed in the African continent. Por isso, desde 2023, todas essas ferramentas começaram a ser implantadas. Nós participamos disso através da implantação do CEAP em todos os países do continente africano, que já foram ditos anteriormente. This is why, since 2023, we've been establishing these tools in South Africa and also in other African countries. Para que essa semente seja cada vez mais propagada no continente africano. So that this seed can propagate more in the African continent. Então só depende de nós, irmãos. So it just depends on us, brothers. De assumirmos essa responsabilidade. Of assuming the responsibility. E lutarmos pela pregação do evangelho do reino. And to fight for the preaching of the gospel of the kingdom. E como o Senhor tem nos ensinado? And how has the Lord been teaching us? Por essa nova maneira de pregar o evangelho do reino, que tem sido implantada desde 2023, é por meio da colportagem. This new way of preaching the gospel of the kingdom that we brought since 2023 is through colporting. Então, 2023 e 2024 foi um período de implantação. So in 2023 and in 2024 was a period to implant these tools. Mas nós não podemos estacionar somente numa fase. But we cannot stand still in just one phase. A gente tem que mudar de fase. We need to change phases. O irmão Pedro já deu uma palavra que nós estamos numa segunda fase. Brother Pedro already gave a word that we're in a second phase. Então, o Senhor vai mostrando, vai
vai nos confirmando que nós entramos então num momento de transformação do continente The africano. Lord has been showing us and confirming to us that we entered in a period of transformation in the African continent. Essa segunda fase é uma fase de avanço. É uma fase de consolidação das ferramentas que já foram implantadas. The second phase is a second phase of advancement to consolidate the tools that have already been planted here. E eu não quero tomar mais muito tempo, mas eu queria só passar a experiência recente que tem acontecido aqui na África do Sul, que de longe eu também vivencio, porque a excelência do trabalho, quando acontece no lugar, todos nós participamos. And I don't want to take much time, but I just want to share the experience that we had lately, because even from far, when we see the excellence of their work, we all participate. O ano de 2024 foi um ano de excelência, nós tivemos a conferência, foi um marco. Mas veio o ano de 2025. The year of 2024 was excellent. We had a milestone, we had a conference, but then the year of 2025 began. E no ano de 2025, nós não podemos ficar na mesma fase, na fase de implantação. Tem que ser uma fase de operação, de avanço, consolidação. In 2025, we can't stay in the same phase of planting, but it needs to be to consolidate, to operationalize. E a África do Sul, nesse ano de 2025, começou a ser um modelo para isso. And in 2025, South Africa became a model for this. Creio que também outros países estão nessa mesma linha. I believe that other countries are in the same line. Nesses últimos 2 meses na África do Sul, o senhor tem trabalhado por meio de uma direção que o irmão Pedro deu, de separar o CEAP da casa de coportor. Eu creio que os irmãos podem falar mais sobre isso depois. In 2025, we've been working under the direction given by Brother Pedro for us to work in 2 different houses. Mas só para que vocês tenham uma noção, eu gosto muito de números, trabalho com números, né? Eu fico pensando, apesar de advogado não ser muito bom em números, tá? But just for you guys to have an idea, I really like numbers. Even though I'm a lawyer, I'm not good with numbers. Mas até o mês de setembro aqui, somente em Johannesburg, But until the month of September, only in Johannesburg, foram semeados quase 20 mil livros. there were 20,000 books sown, almost 20,000 books. Mas nos últimos 2 meses, esses 20 mil livros são representados por 45% de todas essas sementes. But in the last 2 months, out of these 20,000 books, 45% of them were sown in the last 2 months. No meu coração é que a gente pode fazer muito mais. My heart is that we can do much more. Johannesburgo é uma cidade de 7 milhões de pessoas. Johannesburg is a city of 7 million people. A grande região metropolitana ultrapassa os 10 milhões, 10, 14 milhões de pessoas. The great region, metropolitan region, can pass 12, 14 million people. Então isso mostra que a chuva vem, mas nós temos que trabalhar muito mais. So this shows us that the rain comes, but we need to work much more. Eu creio que se a gente conseguir passar todo esse modelo para todos os países, com certeza o continente africano é transformado em maldição para uma bênção. I believe that if we can pass this model to all African countries, this continent will turn from a curse to a blessing. E o filho varão é formado. And the man child will be formed. E o Senhor voltará. And the Lord will return. Amém? Amen. E o Daniel, né, acho que dispensa a apresentação, ele foi muito, juntamente com sua esposa Luana, muito fiéis, obedeceram, né, o chamamento do Senhor para virem para a África do Sul, para realmente tornar possível esse centro de obra na África. And Daniel, I believe he doesn't need an introduction, but him and his wife have been very faithful in this mission to establish South Africa as the center of the work. Então, juntamente com alguns irmãos que também foram enviados, estão aqui procuraram atender essa necessidade de toda a África, aqui na África do Sul. Together with other brothers that were also sent and are here, looking to fulfill this need here in South Africa. No entanto, esse um ano e meio, né, são muitas tarefas que eles têm que fazer aqui, porque a África do Sul também é um lugar de passagem, né, tanto dos missionários
como dos irmãos dos países da África também virem para cá. But in this year and a half, they've been having a lot of work because South Africa is also a place where many brothers just pass by to go to other African countries. Quando você tem muitas coisas nas suas tarefas, você acaba não focando em nenhuma. When you have many tools and when you have many tasks and many things to do, you end up not focusing in any of them. Foi aí que nós, então, recentemente fizemos uma mudança. Daniel vai focar em cuidar dos outros países. Ele também viaja, cuida dos outros países e também de receber a passagem dos irmãos aqui, mas ele vai focar na casa do SEAP, aqui na África do Sul. Then we had a change where Daniel would focus in the house as he also travels to help to take care of other African countries, but he'll focus more in GPC. Para receber esses irmãos e irmãs que querem ser colportores. To receive these brothers and sisters that want to be colporters. E aí nós temos uma outra casa que o irmão Daniel Mulhões está responsável para realmente zelar pelo bom padrão, né, produção dos colportores. And we have another house where we have brother Daniel Bulhões to take care of the colporters and to establish a standard. Somente com essa mudança o Senhor abençoou muito. Just with this change, the Lord blessed a lot. Vou pedir para ele falar, né, e finalizando nossa live. I will ask him to speak and to conclude our life. Senhor Jesus. Amen, Lord Jesus. Realmente, irmãos, antes de vir essa direção de termos duas casas, Brothers, before this direction came for us to have two houses, era isso mesmo. A gente estava correndo, tentando fazer de tudo. You know, we were running around trying to do everything. Mas a gente ainda viu que muita coisa era segundo nossa opinião. But we saw that many things were according to our opinion. Segundo a forma que a gente achava que tinha que ser. According to the way of how we thought it had to be. E aí não estava conseguindo avançar muito, né? Then we couldn't advance much. Até o resultado da colportagem estava baixo. And even the result of colporting was low. Mas graças ao Senhor pela palavra profética. But praise the Lord for the prophetic word. Quando veio a direção de termos duas casas, when the direction came for us to have two houses, isso foi algo que nunca tínhamos pensado antes. This was something that we never thought Mas before. Quando obedecemos, but when we obeyed, aí o Senhor deu a bênção. Then the Lord sent a blessing. Realmente experimentamos a bênção por meio da obediência. Truly we experienced the blessing through obedience. A casa de colportores hoje está avançando muito. The house of colporteurs today is advancing a lot. E a gente já tem provado isso que o irmão Pedro tem falado. And we've been tasting what Brother Pedro has been speaking. A casa de colportores hoje é autossustentável. That today the house of colporteurs is self-sustainable. Por meio da colportagem. Through colporting. A gente paga o aluguel, we pay the rent, água, luz, water, electricity, todas as necessidades da casa. All the bills of the house. Então, e todos os missionários ali também. And also all the missionaries there. Todos os colportores pagaram sua própria inscrição. So all the colporteurs paid for their own registration. São investidores do reino. They are kingdom investors. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Isso também tem suprido todas as necessidades da casa. And this is supplying all the needs of the house. Sem precisar de que o Brasil, os irmãos enviem mais recursos para a casa de colportores. Without the brothers from Brazil sending more resources for the house of colporteurs. Irmãos, isso é muito encorajador para nós. Brothers, this is very encouraging for us. Mostra que as ferramentas, quando nós cremos e obedecemos, elas funcionam. This shows us that when we believe and obey, the tools work. Realmente é questão de trabalhar. Truly, it's a matter of work. E ter essa disposição para trabalhar. And being available to work. E o Senhor envia a chuva. And the Lord sends the rain. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. E quanto ao SEAP, estamos muito felizes também. And regarding GPC, we are very happy as well. Agora nós temos um espaço preparado para receber mais SEAPistas. Today we have a space that we can receive more GPCers. Não apenas da África do Sul. Not only from South Africa. Temos tido, e até adolescentes que estão vindo para o SEAP. Even teenagers are coming to GPC. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Mas também para receber irmãos de todos os países. But we also receive brothers from all countries. Irmão, o sentimento é avançar juntos. Brothers, the feelings for us to advance together. Mas realmente mudar a nossa cabeça. To truly change our mindset. Até eu, esse ano, no começo estava, tem que mandar mais colportor do Brasil para nos ajudar. Even my mindset at the beginning of the year was, we need to send more colporteurs from Brazil to help us. Nós precisamos de ajuda. We need help. Não, mas veio essa direção. But then we got the direction. Não é receber ajuda. It's not to receive help. É receber mais trabalho. It's to receive more work. Agora são duas casas. Now it's two houses. Mas irmãos, quando nós obedecemos, but brothers, when we obey, o Senhor abençoa. The Lord blesses. Então vamos trabalhar, irmãos. So let us work, brothers. Toda a África junto. The whole of Africa vamos together. Praticar
praticar todas as ferramentas. Let's practice all the tools. Né? Vamos crer na palavra. Let's believe in the word. Vamos obedecer. Let's obey. Praticar comportagem. To practice colporting. Ter um CEAP forte. To have a strong Gerar GPC. mais colportores. To raise more colporters. Praticar também casa de adolescentes. To practice house of teenagers. Ó Senhor, câmaras de energização. The energization chamber. GFCM. The family group. Casa vem e vê. Come and see. Casa de adolescente, acho que já falei. I believe already said house of Irmãos, teens. tudo isso vai trazer o Senhor de volta. All this will bring our Lord Jesus back. Nós vamos avançar. And we will advance. Sem ficar esperando os outros nos ajudarem. Without waiting for others to help us. Não, irmãos, o Senhor conta conosco. Oh, brothers, the Lord counts on us. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Agora só para terminar, embora ao mesmo tempo está já apertado, vou terminar, mas eu quero só complementar essa mudança. Para essa mudança, o Senhor nos tocou de que nós precisávamos de fazer um tratamento de choque para essa mudança se tornar mais efetiva. I know time is short, but just to end, I'd like to tell you that for this change to happen, we needed to have a shock. Então, ali numa conferência ainda em Belo Horizonte, no sábado à noite estávamos no restaurante jantando e de repente o Senhor nos deu essa preocupação. Então, nós precisamos mandar mais alguém para ajudar o Daniel para dar realmente uma mudança, até uma mudança estrutural. And then in Belo Horizonte at dinner, we had the feeling that we need to send someone else to help Daniel for us to execute this change. E de repente veio o nome do irmão Charles, que está ali sentado, né, do Rio de Janeiro, e ele conversou com ele. Then suddenly we had the name of Brother Charles from Rio de Janeiro. Ele ficou sabendo naquela noite. You know, he found out that night. Ele pediu licença para sua esposa e a sua esposa deu visto para ele. Then né? he asked his wife for a leave, and then his wife released him. E para reforçar ainda essa mudança, nós pedimos para o irmão Vitor, que é responsável pelo PAC São Paulo, para ajudar também nessa mudança. And also to help in this change, we also asked the help of Brother Vitor, that is responsible of PAC in São Paulo. Vitor já está de saída, né, está completando um mês, ele se comprometeu um mês, e o Charles vai ficar 3 meses. Vitor, he is already returning. He spent 1 month here, and Charles will stay here for 3 months. E eu vi bastante irmão de Moçambique aqui, né? And I saw many brothers from Mozambique here. E vocês têm uma boa energia, You have a good energy, né? Uma energia muito boa, muito alta. a very strong energy. Só que o irmão Jaques, que estava planejado para ir para lá com dificuldade de visto para a família e tal, ainda não está muito confusa, não está conseguindo liberar. But Brother Jacques, that was supposed to go there, has been having difficulties with visa, and it's been very confusing because he hasn't been able to go. Então, para ajudar essa mudança mais rapidamente do que nós compartilhamos aqui, a consolidação e tornar, né, tudo sustentável, a obra sustentável, aumentar a questão de comportagem. So to help this change, to make the work more sustainable and to increase the level of colporting, O que vocês acham de o irmão Charles vai estar aqui 3 meses? what do you guys think? Brother Charles will be here for 3 months. Estou querendo mandar ele no meio desse 3 meses. Acho que umas 3 semanas dá para ele fazer uma visita para vocês. I want to send him. He'll be here for 3 months. In the middle of these 3 months, I want to send him for 3 weeks in Mozambique to help you. Visitar principais cidades de Moçambique. To visit the main cities in Mozambique. Mas é para pôr vocês para trabalhar. But it's for you guys to work. E o Vitor já fez um bom trabalho aqui na África do Sul. Then Vitor has done a good work here in South Africa. Ele vai embora. He's returning. Vou pedir para ele falar rapidamente algumas palavras de despedida que ele viu. To give some, to say his Ele é muito emotivo, vai chorar. You know, he's very emotional. He's going to want to cry. Mas ele não vai chorar. But he won't cry. Mas ele já deixou muitas saudades aqui, né? But he'll be missed here. E já se apegou a vários colportores, a vários irmãos aqui, And now né? he's attached to many brothers and colporters here as well. Então, graças ao Senhor, dá últimas palavras e faz uma oração para terminar. So just conclude and pray to end.
Amém. Senhor Jesus. Amen, Lord Jesus. Irmãos, depois de ouvir essas palavras, eu quero fazer uma pergunta. After listening to these words, I want to ask you a question. É uma frase que foi para um grito de guerra. It's a sentence that was used in a war cry. O que ainda lhe falta, irmão, para se alistar? Brothers, what are you waiting for to enlist? Nós fazemos parte desse exército do Senhor. We are part of this army of the Lord. Mas, irmãos, isso não pode ficar só nas palavras que ouvimos. But this cannot just stay words that we hear. Tem que ser a nossa atitude. It has to be our attitude. Não pode ser só uma palavra que nós desfrutamos. It cannot just be a word that we enjoy. Mas a palavra que a gente desfrutou tem que se tornar poder nas ruas. But the word that we enjoy needs to become power in the Ela streets. tem que se tornar poder na nossa igreja. It needs to become power in our churches. Na nossa cidade. In our city. No nosso trabalho. In our workplace. Nós precisamos estar envolvidos 100% na obra do Senhor. We need to be involved completely in the work of the Lord. E o Senhor nos deu a colportagem And the Lord gave us colportage para gerar um modelo to raise a model de como Sião trabalha. Of how Zion works. Nessa terra existem milhões de cristãos. On this earth there are millions of Christians. Mas existe um pequeno grupo But then there's a small group que Deus está chamando para lutar. That God is calling to fight. E eu creio que cada um de nós que ouvimos essa live de hoje, And I believe that each one of us that listens nós to this live fazemos today, parte desse grupo. we are part of this group. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. E o Senhor está falando especialmente para todo o continente And the africano. Lord is speaking especially to the whole of the African Chegou o continent. momento da bênção. It's the time for blessing. Quem pegar nas armas para lutar, on getting the weapons for us to fight, ou seja, quem tiver conectado à palavra profética, meaning whoever is connected to the prophetic word, vai receber a chuva. will receive the rain. E o Senhor vai produzir frutos. And the Lord will produce fruits. Não pela nossa capacidade, not by our capacity, mas pela nossa simplicidade em acompanhar de perto, but through our simplicity in following closely, e também crer nessa palavra, and believing in this word, e colocar por obra, and putting in practice, colocar como um trabalho na nossa vida, putting it as work in our lives. Como dentro de tudo que nós ouvimos aqui hoje, among everything that we listen today, eu quero deixar esse encorajamento para todo irmão que é nativo da África. I want to leave this encouragement for every brother that was born in Africa. Eu vi que alguns aqui nessa plateia já estiveram no Brasil. I see that some that are here have already been in Brazil. Mas se você não pode ir para o Brasil, but if you can't go to Brazil, você pode vir para a África do you Sul. can come to South Africa. E ser aperfeiçoado aqui. And to be perfected here. E levar esse ritmo também para o seu país. And to take this rhythm also to your country. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Irmãos, nós cremos e também vemos, né? Hoje a gente pode dizer que já vemos. We believe and also we see. A bênção do Senhor nesse lugar. The blessing of the Lord in this place. Nesse mês que nós estivemos aqui juntos, eu e o Charles. In this month that we've been together, Charles and I, nós vimos que essa terra é fértil. We saw that this earth is good. É uma terra aberta para a palavra de Deus. It's an open soil for the work of God. E como nós estamos fazendo essa palavra alcançar todo esse continente? And how are we making this word to reach all this continent? É por meio dos livros. It's through the books. E esse mês aqui, irmãos, derrubou muitos conceitos nossos. And this month broke down so many barriers of ours. Vou falar principalmente os meus conceitos. I will say my concepts. Então eu quero confirmar para vocês. I want to confirm to you. A colportagem vai salvar todo esse continente. That colporting will save all this continent. Porque a colportagem está avançando aqui. Because colporting is advancing here. Rodrigo nos deu dados. Rodrigo gave us Mas na rua a gente também sente o coração das pessoas. But in the streets we feel the hearts Quando of a people. gente aborda elas. When we approach them. Não importa a origem. Doesn't matter the origin ou a religião que elas tenham. Or the religion that they have. Quando elas ouvem a frase, posso orar por você? When they listen to the question, may I pray for you? Milagre acontece. A miracle happens. E o Senhor está salvando toda essa terra. And the Lord is saving this whole earth. Então eu quero encorajar todos os irmãos aqui. So I want to encourage all the brothers a de fato here se envolverem com essa obra. To truly be involved in this work. Se tornarem investidores do reino. To become kingdom investors. Mas também estarem sempre conectados. But also to stay connected. Ao CEAP. To GPC. E aos comportores. And to the porter. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Amém. Amen. Amém. Agora vamos orar? Let's pray. Pedir para todos no auditório também se colocarem. Everyone to stand up.
Amém. Senhor Jesus. Lord Jesus. Muito obrigado. Thank you, Lord, por esse momento for maravilhoso. this wonderful moment. O Senhor chamou cada um de You nós. called each one of us here. Somos os trabalhadores da We última are the hora. last hour workers. E nós queremos consagrar totalmente And we want to a consecrate nossa completely vida, our o lives, nosso tempo, our time, os nossos pensamentos our thoughts, para executar essa obra to execute da this qual o work Senhor nos convocou. that you called us Ó for. Senhor Jesus, Lord Jesus, obrigado por todas as ferramentas thank you for all the que estão tools fazendo a palavra de Deus that is making the word of God ser espalhada por toda a terra. to be spread on the whole earth. Especially, Oramos we pray pelo continente for africano the African que o continent, Senhor conclua a sua obra that you may accomplish aqui your nessa word terra. in this Que o Senhor earth, possa trazer bênção may you bring blessing onde antes havia maldição. where there was curse Que o Senhor before, possa fazer um exército and may you call an army, forte a strong e army, ativo, active, praticar as ferramentas, to practice the Senhor, tool, levar a sua palavra to take your a word toda essa terra. to the whole earth. Obrigado pela comportagem. Thank you for comporting. Rogamos We ask para you, que Lord, o Senhor envie mais that you trabalhadores, send more workers, mais jovens, more young se people, apresentem para o SEAP, may se come to tornem GPC, comportores, and become se co-porters, tornem soldados become soldiers do exército de Deus. of the army of Senhor, e God, com certeza, and surely, através desse continente, through this o continent, Senhor também vai alcançar toda a you will terra. raise the whole earth, E a obra vai ser concluída. and the work will be O Senhor vai ser concluded. cabeça sobre todas You as will be coisas. head over all things. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Contar conosco. Count on us. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Amém. Amen. Aleluia. Agora nos despedimos dos Aleluia. irmãos que estão na transmissão também. Now we also want to say goodbye to the brothers that are watching Amém. us Jesus on the é o live broadcast. Senhor. Jesus is the Lord. Amém.